que é a dor? Qual que é a diferença entre uma dor aguda, de quando você dá uma topada com o dedão, e uma dor crônica que te acompanha por anos? O que que gera um tipo de dor e a outra? Por que que uma é produtiva e a outra não? Como que a gente trata isso? Como que funciona um anestésico? O que que é anestesia? Como que os opioides funcionam para tirar dor? E por que que opioides que tiram dor também causam uma dependência tão séria? E por último, aqui no Brasil, a gente usa opioides de mais ou de menos? Tudo isso, uma questão super delicada, cheia de nuances, espinhosa, a gente tem que discutir com especialistas aqui no Não Ficção, e a nossa especialista de hoje é a Cláudia Palmeira, que é doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, que estuda dependência e dor, é anestesiologista, médica da equipe de controle da dor da Divisão de Anestesia do Instituto Central e do Instituto Perdizes, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Super qualificada para discutir essas pontas todas, vamos bater um papo com ela. Cláudia, antes de tudo, muito obrigado por topar a entrevista, por estar aqui para essa conversa. Já te entrevistei pro Hiperconectado, fiquei muito marcado pela conversa que a gente teve e queria muito trazer esse assunto de dor e tudo que está envolvido nisso, da ponta que a gente sente até opioides e outras coisas, para a gente poder conversar por aqui. Para começar com o básico, vou pegar uma infeliz coincidência. Hoje, mais cedo, estava com meu filho brincando na brinquedoteca do prédio, ele meteu a boca numa barreirinha ali de plástico, cortou o lábio, sangrou, chorou, tava até agora com o lábio inchado ali, triste porque não dava mais para tomar coisa gelada que tava irritando. E cuidando de uma criança, fica muito nítido para mim a importância do corpo sentir dor, para a criança entender o limite da força que ela pode pôr, do que ela pode fazer, do que é o corpo dela, o que não é, que tipo de movimento que o corpo faz, que dói, que não dói. Me fala, qual que é o contexto, por que a gente sente dor no nosso corpo, que função que ela cumpre, por que a gente tem uma sensação tão desagradável? Então, eu primeiro quero agradecer a você o convite, aquela nossa entrevista foi bem legal e é um prazer estar aqui. Bom, a sua pergunta é interessante. Então, a dor, né, na verdade, a gente tem que separar a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda, que é essa que seu filhinho sentiu, porque ele machucou o lábio, ela é sempre protetora, né? Então vamos lá, nós temos áreas do corpo que têm terminações nervosas. Eu vou falar de um modo não tão rebuscado, claro, para que isso contemple a todos, né? Essa é a intenção que eu acho excelente, acho maravilhosa, parabéns por isso. Então, nós temos terminações nervosas, então principalmente em áreas que são fundamentais, por exemplo, tórax. Então, porque o tórax, você tem um órgão que precisa ser protegido, você tem, por exemplo, nas terminações nervosas em dedos, já machucou o dedo? É irritante pra caramba. É doloroso mesmo, né? Algumas regiões, por exemplo, lábio. Então, a gente chama isso de nociceptores. E o que são os nociceptores? Bom, os nociceptores são esses sensores presentes no neurônio que chama aferente primário, o neurônio que vai levar a informação. Então, toda vez que você tem uma ativação dos nociceptores por pressão, então, no caso do seu filhinho, ele bateu numa pressão, bateu com força, né? Então, nós temos nociceptores de pressão. Se eu colocar um peso imenso sobre o seu braço, já imaginou assim, uns 30 quilos de uma vez no seu braço, vai doer. Ou nós temos nociceptores químicos. Então, quando há, por exemplo, se jogar ácido, né? Ou nociceptores de temperatura. Se a gente colocar uma temperatura muito alta, pegou a panela quente, foi tirar a tampa. Lógico. Ou se colocar até o gelo também, né? Então, nós temos nociceptores que são esses detectores de que eles detectam que há alguma coisa errada. Então, toda dor aguda, ela é protetora nesse sentido. Então, exatamente para que a gente não se machuque. Tem uma síndrome, tem pacientes que não sentem dor, isso é raro, felizmente é uma síndrome rara. Então, o que acontece com esses pacientes? Eles têm morte precoce, né? Porque, assim, esses pacientes precisam de muito cuidado, serem cuidados, inclusive, porque eles perdem a noção. Essa noção protetora como seu filhinho teve. Quebra um braço, Quebra nem um braço, né? Ele não percebe, ou ele é capaz de colocar, você imagina a ausência do nociceptor de temperatura, colocar a mão numa panela quente, ou mesmo no fogo, e não sentir. Mordeu o lábio, não Mordeu perceber. O lábio, né? Então é isso. Nós temos a dor aguda como mecanismo protetor.
né? E aí a gente tem que separar essa dor, por exemplo, quando do seu filhinho que bateu o lábio, de alguém que dá um chute num peso sem querer, ou prende a mão, da dor pós-operatória, que também é uma dor aguda, mas que pode complicar para crônica. É importante a gente separar que toda dor aguda, ela, no caso, nesse sentido do seu filhinho, um excelente exemplo, ela é protetora. A gente tem situações em que, não no caso do seu filhinho, uma dor assim porque eu bati o braço, mas dependendo do que aconteceu, um grande queimado, uma dor aguda que pode se cronificar, mas que toda dor crônica, ela eu diria assim, ela é quase que uma doença, né? Ela é exemplo de perda da homeostase, de disfuncionalidade, que a gente pode conversar ao longo do programa. Posso dizer, então, que a dor crônica é uma dor que ela perdeu essa função primária? Ela não tem mais essa função, né? Então, como a gente classifica, só para você entender? Então, uma dor aguda é aquela que ela vai até 3 meses. Dependendo da situação, por exemplo, para lombalgia, podemos até estender um pouco mais, mas vamos considerar que a dor aguda, ela dura em torno de 3 meses, então... Lesionei o menisco e vou passar um você tempo... está com 1 mês, 2 meses de dor, ok, né? Então, ele ainda é dor aguda, mas vamos lá que você está há 2 anos. Então, ela é uma dor crônica. Nenhuma dor crônica tem... a dor crônica é disfuncional, é uma doença. Então, a gente já nem pensa na possibilidade do mecanismo protetor da dor aguda. Então, é completamente diferente. A dor crônica é um quadro que você já passa a ter um neurônio sensitivo, vamos falar assim, ou seja, o que é um neurônio sensitivo para quem estiver nos escutando, que não seja da área, é assim, aquele nervo, aquele grupo de neurônios, de células, né, de neurônios que formam um nervo, ele entra no modus operandi, ele entra num estado de hiperexcitabilidade. Eu sempre digo um fio. Como é que a gente chama um fio? Fio desencapado? Desencapado, isso. E firing, ou seja, levando estímulo contínuo. Então, a dor crônica é uma situação de que esse neurônio ele se tornou disfuncional. É isso. Então, assim, a gente sabe que é uma doença, dependendo do quadro, dependendo da condição, dependendo de quanto tempo esse paciente tem a dor crônica, muitas vezes ela vai se manter. Essa dor crônica é uma dor aguda que virou crônica ou ela pode vir do nada, do zero? Como é que ela começa? Então, geralmente, vamos lá, nós temos situações de uma dor aguda que se transforma em crônica. Por exemplo, um grande queimado. Ele teve uma dor aguda, e essa dor aguda é um quadro grave, ele foi tratado da melhor forma, mas ele acabou, por exemplo, precisou até ser amputado, queimadura de 3º grau. Então, uma dor aguda que se transforma em crônica, porque ele tem uma situação agora de amputação, ou ele teve um paciente que caiu de uma moto e fez, a gente chama um descolante, né? Ele fez ele caiu numa moto no asfalto. Ele tem uma área imensa de lesão, tudo bem? E aí esse paciente precisa fazer múltiplas cirurgias, então essa dor aguda se transforma numa dor crônica. Essa é uma condição. E nós temos dores que o paciente, por exemplo, ele começa com a dor que a gente detecta que é aguda e que acaba cronificando mesmo, porque esse é o caminho natural. Por exemplo, a neuropatia diabética. Então, aquele senhorzinho que começa com formigamento nas pontas dos dedos, dos pés, e acaba evoluindo para uma dor crônica, uma neuropatia diabética crônica, né? Outros quadros, o paciente teve um AVC e acaba evoluindo também durante o AVC nem teve a dor aguda, mas aí começa num processo, né, de disfuncionalidade, e aí de repente ele chega para você dizendo, olha, doutor, eu nem sei se eu tive a dor aguda, mas eu sei que faz 3, 4, 5 meses que eu tô com essa dor, porque eu fiquei com espasmo, né? Então, depende da condição. O importante é saber que a dor aguda, nesse caso do exemplo do seu filhinho, é protetora. No caso daquela pessoa que colocou o dedo e ela percebeu que a área é quente ou é gelada, ou que esse peso está me machucando, apertei demais determinada coisa, né? Vamos lá, ele põe um cinto e não consigo respirar e machuca mesmo, machuca fisicamente, então essa dor aguda é protetora. A dor aguda pode evoluir para crônica, e a dor crônica é um padrão de disfuncionalidade, muito mais complicado. E quanta gente vive com dor crônica? Então, tem alguns trabalhos que mostram no Brasil, por exemplo, que há uma incidência até 50% da população, a nível mundial, hoje nos Estados Unidos, você pega os artigos da Associação Internacional para o Estudo da Dor, que é a IASP em inglês, a sigla, que aqui no Brasil nós temos a SBED,
Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Então, mas se você pega os artigos mais recentes, por exemplo, em torno de, dependendo do lugar, dependendo das condições de vida, mas assim, em termos gerais, dor crônica, mais de 50% da população Meu mundial. senhor. Então, assim, ou seja, a gente tem uma incidência, hoje a gente sabe que um dos fatores mais debilitantes, né, com perda da funcionalidade, é a dor crônica. Como que tanta gente termina com dor assim? Então, são vários fatores, né? Você tem, eu acho que nós conversamos na nossa entrevista, partindo agora sobre o princípio da dor crônica. Primeiro, eu acho que, assim, estabelecendo que o diagnóstico seja bem feito, né? Primeiro você precisa determinar o diagnóstico. Que tipo de dor a gente está falando? Porque, por exemplo, os pacientes que têm neuropatia diabética, que têm diabetes grave, sem controle adequado, vão evoluir para dor crônica. A neuropatia diabética, olha só. Os pacientes que têm herpes zoster, já ouviu falar? Sim. Tem a neuralgia pós-herpética. Então, quantos Estoura pacientes herpes. isso provoca, né, uma situação de sensibilização daquela área e de repente o paciente diz assim, olha, eu tive vesículas, eu pensei que eu ia morrer, mas agora eu estou pior porque eu não consigo colocar uma roupa. Então, assim, separando casos com o diagnóstico correto, tudo bem? Uhum. Nós temos esses casos de cronificação, de neuropatia diabética, herpes zoster. Estilo de vida. Tirando o diabetes, que tem um pouco a ver com o estilo Então, de vida, mas esses quadros, trabalho, algo assim, tem influência também? esses quadros que vão, né, a neuropatia diabética, a neurologia que são quadros de dor neuropática que evoluem, né, que a gente tem na população. Considerando, vamos lá, vamos entrar num tema que eu particularmente gosto muito, que é o homem inserido no seu contexto social e histórico. Então, o que nós temos hoje? Nós temos dores crônicas por quê? Por exemplo, lombalgias, né? Então, pacientes com lombalgia, paciente que tem vida sedentária. Lombalgia. Desculpe, lombalgia, dor na região lombar. Tá. Muitas vezes eles assim, a gente vê o paciente confundir essa dor na região lombar, que pode ser uma dor muscular, que cronifica. Quanto tempo o senhor está com essa dor? Doutor, eu estou com essa dor há 1 ano. Né? E você vai fazer o exame, você palpa a musculatura totalmente travada. Né? Se palpa, nossa, eu não consigo que a senhora toque. Então, as lombalgias, outros quadros, como, por exemplo, as radiculopatias. Radiculopatias é uma dor que acometeu a raiz, né? Vamos pensar na coluna, então nós temos uma raiz a nível daquele nervo, daquela raiz, né? Que sai a nível da coluna, que pode ser lombar, torácica ou cervical, e o paciente tem sintomas relacionados a essa dor radicular, ela irradia. Dor de coluna aí, dor mais de ou menos. coluna, seria aquilo que eles dizem assim, doutor, acho que eu tenho uma hérnia de disco. Tá. Sim. Tô travado aqui. Tô travado. As radiculopatias, vamos dizer, vamos pensar mais, a dor difusa que a gente tem visto muito, que é necessário o diagnóstico, mas as fibromialgias que a gente tem visto, né? Então, quando a gente discute alguns quadros de dor, principalmente a dor crônica, a gente tem que pensar nesse contexto social. Qual contexto social? Muitas vezes, aquele paciente que tem vida sedentária, vida estressante, que não faz atividade física, que não tem um sono reparador. Associado isso, a própria profissão que ele faz, ele é o quê? Ele é um pedreiro, essa senhora é uma faxineira, né? Ela tem o quê? Dores musculares como lesão de ombro por lesão de manguito rotator, mas o que a senhora faz? Eu sou faxineira, eu trabalho muito, eu não consigo dormir, eu pego 2, 3 horas de ônibus. Sim, e ela evoluiu para uma dor crônica. Então você me perguntou, por que essa incidência no mundo? Porque nós não podemos simplesmente negligenciar que determinado tipo de vida, né, determinada profissão, vai sim levar a uma situação de desgaste da articulação, da musculatura, essa musculatura vai travar, por exemplo, até da possibilidade da dor crônica como a neuropatia diabética, se não houver um controle adequado da glicemia, esse paciente não tem acesso à saúde. Você está basicamente escrevendo a minha avó, que foi costureira, servidora por muito tempo, caiu da escada do ônibus indo para o trabalho um dia com o joelho no chão, e aquele joelho nunca mais foi o mesmo, e ela passou 15 anos com o joelho e com dor. Sim, imagino. E assim, um esforço repetitivo também do trabalho e de outras coisas que somava aquilo por conta do estilo de vida também, né? Estilo de vida, assim, profissional. Sim. E bem inserido, né? Muitas vezes, por exemplo, vamos lá, nós temos pacientes, exemplo, né? Politrauma. Paciente que foi submetido a um trauma. Então, vamos dar um exemplo clássico que nós temos, os motoboys.
Claro que muitas vezes esse paciente, esse motoboy que anda, óbvio, numa cidade grande como São Paulo, sob pressão de entrega, né? Eu preciso entregar em tal endereço e ele tem um politrauma. Óbvio que esse politrauma geralmente é grave, porque a gente está falando do motoboy que não anda numa velocidade razoável, ele anda sob pressão, então ele anda em alta velocidade, ele anda driblando todos os carros. Esse paciente tem um politrauma, esse paciente vai ser submetido a procedimento, esse paciente pode sim, se não for bem tratado, evoluir para uma dor crônica quando não tem uma amputação associada. Então, assim, aí isso tudo respondendo por que há uma incidência tão alta na população mundial de dor, né? Sim, a gente tem que separar esses quadros de dor aguda que se cronificam, esses quadros que evoluem para um quadro de dor crônica porque não tiveram atendimento adequado, né, um segmento ambulatorial, Eu posso dar um exemplo nos Estados Unidos, por exemplo, onde a medicina é totalmente privatizada. Então, aquele cidadão, eu posso falar até como uma pessoa que viveu no país um tempo, aquele cidadão que paga o leasing do carro, que paga a casa há não sei quantos anos, né, que precisa comer, que precisa da roupa no dia a dia, que precisa manter, por exemplo, os filhos pequenos. Então, ele tem aquela população que não tem condições, não tem recursos, que não sobram recursos para pagar um seguro-saúde, esse grupo, em especial, eles demoram para ter, eles não têm o segmento adequado. Então, imagine... Você não tem, como é que fala? Não tem acompanhamento ambulatorial. Você não tem... O sujeito não tem nem seguro-desemprego, nem qualquer coisa que, se ele parar de trabalhar por uma semana para cuidar de uma perna com dor, ele não vai ter aquele salário ali e todo esse endividamento vai virar uma avalanche em cima, né? Então você não pode parar para ir num posto de saúde, que não existe também, para resolver um problema de dor que só vai ficar pior, né? A questão interessante que você disse, tem tudo isso, mas antes da gente pensar no seguro-desemprego, que ele vai parar, talvez nem precisasse parar, a gente tem que pensar que essa pessoa não tem recursos, não sobram recursos para pagar um seguro-saúde. Sim. Então, essa pessoa não tem acompanhamento. Essa pessoa vai uma vez na vida. Essa pessoa faz, às vezes, um teste de glicemia na farmácia. Sim, porque você não tem o posto de saúde para ser atendido. Não tem o posto de saúde, você não tem. Então, de repente, essa pessoa tem um diabetes que nunca foi visto e que aí evolui para uma dor crônica, porque ela tem a neuropatia diabética. Então, assim, tentando responder para você, porque há uma incidência de dor na população mundial. Sim, nós temos que separar todos esses quadros. Né? Nós temos que separar os quadros, por exemplo, que são em decorrência de uma dor aguda por politrauma, os acidentes de trânsito, os quadros de dor que são decorrentes de uma doença crônica, né? Neuropatia diabética, por exemplo. Então, assim, a gente tem que separar, né, os quadros que são decorrentes de dor que cronifica por conta do próprio trabalho. Então, o paciente, ele tem uma atividade laboral que ele força muito a região lombar, ele já tem sobrepeso, ele não faz atividade, o conjunto. E aí eu entendo que você entra numa zona de conflito também, que é aquela coisa subjetiva, infelizmente, de que quem diz quanta dor tá sentindo é só a pessoa, né? Então, a pessoa, eu preciso sair de licença médica porque eu tô com dor nessa região. Quem vai dizer se essa dor existe ou não? Quanto que essa dor merece de ausência ou não do trabalho, ou de assistência ou não, até onde isso, né, vai piorar por conta desse conflito entre o que você fala e o que eu acredito, né? Interessante isso que você disse. Aí a gente tem que separar, né? Primeiro assim, em relação, por exemplo, qual a definição de dor, né? Na definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor, que seria o capítulo mundial, que você tem os branches, você tem os ramos, por exemplo, no Brasil, a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a dor é subjetiva. Você disse isso é fantástico, a dor é subjetiva, né? E nós não temos um mecanismo, por exemplo, se você disser que tem febre, vou medir temperatura. A gente afere a temperatura. Se disser que eu estou sentindo mal, mas eu acho que eu estou hipertenso. Palpitação. Nós podemos pedir um eletro, nós vamos avaliar sua pressão, bom. Então, a dor é sim subjetiva. E aí, não sei se você é familiarizado, não sei se as pessoas são, em relação a quais os instrumentos que nós temos para avaliar a dor. Por favor, quais são? Eu vou falar do mais simples, né? Que é o que a gente usa geralmente, que é baseado numa população heterogênea. O que é uma população heterogênea? Seja uma pessoa extremamente simples, seja uma pessoa extremamente escolarizada,
ela vai entender. Temos outras, mas eu vou me deter nessa, que é a escala verbal numérica. Nós temos a escala analógica, visual analógica, que a gente usa mais para fazer pesquisa, mas a escala verbal numérica é de 0 a 10. Então, você explica para o paciente. 0 é sem dor. Acho que aqui nós estamos com 0. 1, 2 e 3 é dor leve. O que é uma dor leve? Então, também definir isso. É aquela dor que você, às vezes, nem percebe. Só se prestar muita atenção. Mas agora a senhora está com dor, deixa eu perceber. Aquele braço, aquela... Ah, tá leve. Machuquei no futebol, já tá indo embora, você não lembra daquilo, a não ser que foi uma força. Você mantém a sua funcionalidade, você consegue dormir, não atrapalha tanto. De vez em quando você lembra. Isso é dor leve, então 1, 2, 3... 4, 5 e 6 é uma dor moderada, óbvio que 6 é muito maior que 4. Eu já não consigo ficar tão bem, doutor, eu já não me esqueço dessa dor, principalmente em 6. 7 e 8 é uma dor intensa, eu já não durmo, eu praticamente, a senhora consegue trabalhar? A senhora consegue? Não. Perda da funcionalidade, 9 é uma dor intensa, 9, e 10 é aquela dor excruciante, né? Eu sempre dou exemplo de que 10 é a dor de um grande queimado, é a dor de um politrauma com amputação de membro. Então, nós temos a escala verbal numérica. E eu sempre explico o seguinte, é subjetiva, então, teoricamente, dentro dessa definição, como médicos, nós vamos escrever, paciente refere, né, 6 de 10. Refere 6, dor moderada, em 10. Ou ele refere 2 em 10, paciente com dor leve. Mas, para um médico que nem tem, que às vezes não teve essa formação, porque dor é relativamente recente, né? Nós não temos, há 30 anos atrás, não se discutia dor com o médico da dor, por exemplo, ele era um espécimen raro. Então, assim, primeiro você faz avaliação física, avaliação histórica, vamos conversar sobre a história da dor e o exame físico, né? Muitas vezes eu tenho dados que me ajudam nesse exame físico, por exemplo, avaliar se tem força motora, se tem algum sinal de sensibilidade. Então, quando eu toco aqui na pele, por exemplo, a neuralgia pós-herpes, nossa, doutora, eu não consigo colocar a roupa. Então, eu tenho dados que me ajudam, mas muitas vezes a gente tem confusão em relação a isso. Muito interessante a sua pergunta, precisa ser esclarecida. A gente tem pacientes que sabem, né, que dor, veja, isso não é num sentido de criticar, mas é de esclarecer. Que dor é um aspecto, tem um aspecto subjetivo, que dor não consegue ser mensurada tão fácil, né? Então a gente sabe que tem pacientes que muitas vezes eles simulam uma dor mais intensa, eu tenho 8, e aí a gente sempre explica, o médico precisa explicar, deixa eu explicar para a senhora, 8 é uma dor muito intensa, o paciente que tem 8 não consegue dormir, não consegue comer, mas porque muitas vezes ela simula assim, porque talvez ela consiga a folga daquele trabalho excruciante, talvez ela tenha mais amparo da família, se ela tiver uma dor intensa, talvez ela consiga o seguro, o seguro-saúde, um determinado tempo de licença. Ou, de repente, na experiência de vida daquela pessoa, aquela pior dor que ela já sentiu, associada a outros aspectos emocionais. Então, assim, o exame precisa ser feito, a história precisa ser colhida, né? E você precisa adquirir aos poucos, principalmente os colegas que fizeram formação, adquirir experiência nesse quesito, de muitas vezes, dependendo do quadro, a escala verbal numérica, ela é um adjuvante, mas não necessariamente só olhar para a escala verbal numérica. Por quê? Porque senão você vai hipertratar esse paciente, né? Muitas vezes há uma outra demanda desse paciente que precisa ser vista, para que você não over-medication, para que você não trate o que não tem indicação, né? Então, assim, a avaliação da dor é essa, ela precisa ser feita com calma, são pacientes que têm uma demanda, são pacientes que têm outras questões, essas questões precisam ser avaliadas. Eu tô fazendo essa paradinha aqui para lembrar você de assinar o nosso canal para poder receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos do canal como um todo. E para quem já se inscreveu, curte esse conteúdo, pense em de repente mandar um valor demais pra gente, se tornar um membro. Isso tudo faz muita diferença. E se você não quiser fazer isso pelo sistema aqui, a gente tem o nosso Pix pelo contato@atiliamarino.com.br. Toda forma de apoio ajuda a gente a manter o conteúdo e trazer mais para você. Para entrar na importância dessas outras questões e de como dor física se soma com outras dores psicossociais, não sei se eu estou usando o melhor termo para isso. Pode ser. Mas
Deixa eu aproveitar então essa discussão sobre o contexto outro da pessoa, não só físico, né, mas social, de trabalho, as outras coisas que acontecem, Subjetivo, né? subjetivo, Isso. e como isso se mistura com a dor, para a gente discutir essa mistura do que o corpo sente, do que a cabeça sente e como a gente mistura isso tudo, como não são coisas, como elas não são indissociáveis. Me conta então qual é a diferença entre tirar uma dor simples, como tomar um ibuprofeno para tirar uma dor física, ou um remédio para dor de cabeça, ou alguma coisa assim, e uma anestesia que você realmente vai ter que operar a pessoa, fazer uma coisa mais extensa. Como que funciona tirar a dor de alguém dessa forma? Então, separando a resposta, são duas respostas separadas. Primeiro, considerando o paciente como uma dor, né? Lembra, eu falei da escala verbal numérica, então, primeiro, tratar a dor. Ajudar no controle dessa dor. Que tipo de dor a gente está falando? Então, se a gente tem uma dor como a do seu filhinho, umas gotinhas de paracetamol, né? Que ajudam, por exemplo, tem um certo mecanismo anti-inflamatório que ajudam a melhorar essa dor, acalmar esse nociceptor, que quando ele machucou, liberou prostaglandinas, lembra? Libera, para quem não é... Por favor, não lembro libera não. substâncias inflamatórias. Então, o que acontece para quem está em casa? Se eu, ou se aquela criança, ou se a senhora, se alguém rala o joelho, como é que o joelho fica? Como é que eu que queimei aqui no O que é aquele inflamado ali, fica aquele inflamado, vermelho? porque são liberados, né? Substâncias inflamatórias na pele. Aquilo leva o quê? A edema, fica mais inchado, às vezes a gente põe a mão, nossa, tá quente. Uhum. Então, quando você toma o ibuprofeno, ele ajuda a gente chama na sensibilização periférica, no local, tá na periferia, né? No braço, na boquinha, na perna. Periférica em relação ao sistema nervoso, Ao por sistema exemplo. nervoso central, né, em relação à coluna, cérebro. Aqui é central, separando para os senhores entenderem. Toda vez que a gente fala em periférico, nesse quesito, seria na área da lesão. Pode ser o olho, pode ser a boquinha do seu filho, pode ser o joelho. Então, o anti-inflamatório, ele ajuda ativando, né? Ele ajuda diminuindo, ou seja, essa ação anti-inflamatória que existe, que vai melhorar com o tempo, mas às vezes o paciente sofre. Então, assim, a gente sabe que essa dor, no segundo dia, terceiro, no quarto dia, ela melhora a boquinha do seu filho, mas vamos dar um pouquinho de anti-inflamatório para que ele não sofra, né? Tô entendendo aí, pela sua descrição, que esse anti-inflamatório tá agindo mais na resposta ao machucado Isso. do que necessariamente no nervo de dor ou no sensor de dor sendo ativado. Muito bem, ele atua na resposta, né? Ele atua nessas prostaglandinas, que são essas substâncias inflamatórias, que sensibilizam o nociceptor. Ah, entendi. Você tá falando pra ele, ó, calma, não é tão grave assim. Não, ela sensibiliza, ela deixa ele mais vulnerável. É tipo, esse nociceptor, quando você corta, né, a boquinha do seu filho, que libera, vamos lá, substâncias inflamatórias, ela deixa esses sensores mais ativos. Ele diz, ai, tá doendo, tá, né? Lembra quando a gente, por exemplo, machuca ou põe o dedo, então os nociceptores, cortou o dedo, colocou o dedo no fogo e queimou, ele sensibiliza os nociceptores, as substâncias. Então, ele tá fazendo o que eu fiz com meu filho. Calma, nem foi tão grave assim, tá tudo bem, você tá ali dando uma... Não, ele faz mais, ele inibe, né, ele diminui a atuação dessas substâncias inflamatórias que foram liberadas no local, né? Então, aquele joelho, aquela boquinha, ela calma, ela diminui o edema, né? Então, tomou, daqui a meia hora, melhorou. Então, atua local. Então, esse seria uma forma de controle. Então, primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico. Que tipo de dor a gente está falando? No caso dessa dor inflamatória, por exemplo, né? A boquinha do seu filho podia dar uma dipirona, umas gotinhas, ou um paracetamol, ou um anti-inflamatóriozinho. Ou até gelo. Gelo atua também. Desensibiliza, né? Isso, melhora, né? Diminui, aumenta o limiar da dor. Nesses sensores, nociceptores. Dependendo da situação. Então, vamos lá. O paciente tem uma neuropatia diabética, né? Aí não vai ajudar muito o anti-inflamatório. Aí a gente dá outros fármacos para acalmar esse neurônio, esses sensores e esse nervo que foi lesado pela glicemia alta, pelo açúcar alto. Por isso que eu não vou tomar, por exemplo, um paracetamol para fazer uma cirurgia. Não, depende. A gente está falando de cada dor. Por exemplo, se a gente está falando do seu filhinho, já ficou claro para alguns quadros de dores que a gente pode associar um anti-inflamatório, um dipirona, um paracetamol. Se é aquele paciente que tem dor, porque ele tem neuropatia diabética. Então, o ponto aqui é, qual a dor que a gente está falando? Né? Então, é difícil entender qual o diagnóstico da dor. Então, a gente tem uma dor como a do seu filho, que eu posso dizer é uma dor inflamatória. Ele machucou a boquinha.
Ou eu posso dizer, aquela senhora tem uma neuropatia porque ela tem diabetes muito grave. Então, ali é uma dor neuropática. A forma de tratar vai ser diferente. Eu vou ter que dar um fármaco que vai acalmar o neurônio, porque o nervo dela, da dor, foi lesado. Os nervos finos, né, porque começa nas pontas dos dedos, das mãos, foi lesado. Então, esse nervo foi lesado, os pequenos nervos foram lesados na periferia, ou seja, porque ela tinha um açúcar muito alto, a glicemia muito alta. Como se ela tivesse congelado essa mão, por exemplo. Isso, um pouco. Ela às vezes sente ela descreve essa sensação. Doutor, eu sinto, tá tudo gelado, ou eu não sinto, parece que eu perdi a sensibilidade, tá dormente. Então é um outro tratamento. A intenção aqui é explicar isso. Agora, voltando à situação da cirurgia. Bom, na cirurgia, nós vamos preparar esse paciente, nós vamos deixar esse paciente em condições adequadas para ser operado. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar aquela senhora que vai tirar um nódulo de mama. Imagina você, o cirurgião vai fazer uma incisão, vai tirar um nódulo na mama de uma mulher. Já imaginou? A gente não está na idade média, né? Um pouco antes. Então, a gente precisa oferecer a essa paciente condições adequadas para que ela seja operada com o maior conforto possível. Então, aí a gente faz anestesia. O que a gente faz? A gente geralmente, né, punciona uma veia, então acesso venoso, num sorinho, e a gente vai oferecer a essa paciente, primeiro, um hipnótico. Hipnótico. Isso, ou seja, a gente oferece, imagine, um fármaco potente diretamente na veia, que vai fazer essa paciente apagar. Então, usar esse termo, vocês até me desculpem, mas assim, tudo de bem. verdade, essa paciente tem uma hipnose, o termo adequado. Hipnose, mas eu vou usar no termo que a gente... Apagar, ou seja, a paciente apagou. Tá. Ela apaga tão profundamente que nós vamos precisar oferecer oxigênio, né? Às vezes o cirurgião precisa que essa área esteja totalmente relaxada, porque se ele cortar, de repente a musculatura reage. Então a gente faz um relaxante muscular também na veia, a gente vai entubar essa paciente, ligar no ventilador e a gente vai usar para analgesia um opioide potente. Deixa eu separar as duas coisas então, porque um conto de terror que eu já tinha ouvido era uma pessoa especulando que de repente a anestesia não tirava a dor, ela só fazia você esquecer a dor que você passou. Você tá me dizendo que não. Não, depende da situação. Você não vai sentir a dor. Depende da nessa situação. condição. Sabe que esse conto de terror pode existir em que condição? Por exemplo, num politrauma grave. Muitas vezes você não pode fazer uma analgesia tão profunda durante a cirurgia. Por que não pode? Porque ele tem um sangramento intenso, porque ele está no limite da vida, entre a vida e a morte. Você precisa daquela adrenalina ali. Você precisa manter esse paciente vivo. Então, às vezes, eu digo isso para os residentes: dor é luxo, dependendo da condição. Depois a gente trata a dor dele, mas a gente tem que manter esse paciente estabilizado. Caramba! Tem Então situações. você pode ter uma anestesia aí, por exemplo, que ela vai ser hipnótica, mas não necessariamente vai ser analgésica. Analgésica, sim. Às vezes você faz analgesia, sempre vamos fazer. Mas às vezes não numa quantidade considerável. Não numa quantidade, desculpe o termo adequado, numa dose. Porque imagina se você usar um opioide potente, como o fentanil, que é 100 vezes mais potente que a morfina, ou o sufentanil, né, que é muito mais potente. Então imagina que esse opioide, ele acalma, vamos usar um termo assim, ele acalma o sistema noradrenérgico. Ele diminui sim essa adrenalina. Então, se você tem um paciente com politrauma, então lesão de fígado, lesão de baço, paciente sangrando, o corpo precisa estar contendo aquilo ali, você né? não tem como, né, dar uma dose tão alta de opioide. Sim, ou às vezes fazer até um bloqueio, é impossível, porque esse paciente está no limite de uma condição crítica. Quem trabalha com trauma sabe disso. Então, assim, há trabalhos que mostram esses pacientes têm uma maior incidência de memória, que em inglês é awareness, durante a cirurgia. Pode ser, dependendo da situação. Caramba. Mas isso é uma condição especial. A gente está falando da situação de um trauma grave, né? Veja, em condições normais, isso é uma complicação. Se o paciente lembrar da cirurgia, se ele disser que durante a cirurgia ele lembrou, ele ouviu conversa, ele não teve analgesia adequada, ele acordou urrando de dor numa cirurgia, num procedimento como que eu descrevi, um nódulo de mama, ou uma cirurgia abdominal, numa cirurgia em condições normais, né, uma cirurgia eletiva, agendada, isso é uma complicação, tá? Eu, por coincidência, acordei durante uma endoscopia
Eu não cheguei nem a apagar e eu acompanhei a endoscopia inteira, mas acompanhei de curioso. Ver o que estava acontecendo. Eu não estava sentindo dor, estava só vendo mesmo. Depois ainda saí, comi a minha comida e a comida do outro, que, tava lá que tinha ido antes e estava às Você é 11. folgado, hein? Então você deu trabalho para o meu colega anestesiologista que estava fazendo a sua endoscopia. Mas aí, veja bem, aí a gente tem uma condição de um exame complementar, né? Um paciente jovem, de repente que tem um limiar mais alto, de repente fazer esse paciente, a Átila dormir deu mais trabalho. Né? Olharam pra minha cara e falaram, não pesa isso tudo, vai, vamos dar um pouquinho menos de anestesia. anestesia. Ou então assim, não teve repercussão, digamos que normalmente os pacientes em endoscopia eles dormem, porque o endoscopista precisa. Você estava, vamos lá, peronomútil, acordado, porque o endoscopista conseguiu fazer o seu exame. Então assim, é uma outra condição. É uma outra situação. Isso. Numa situação mais detalhe, séria. não precisa de tanta analgesia para endoscopia. Também. Mais a garganta, né? O mas acho que é assim o desconforto mesmo do tubo. Bom, então você tem ali a hipnose para a pessoa apagar e você tem essa situação de você tirar a sensação de dor mesmo. Sim, tirar a dor. O que esse analgésico, o que esse opioide faz no nosso corpo que tira essa sensação de dor? Tá. Então, o mecanismo do opioide, esse é um assunto que eu gosto muito. Bom, primeiro o opioide, ele atua. Então, vamos lá. Todos nós temos os nossos opioides endógenos. Uhum. Ou seja, para quem está em casa, a gente produz opioide, que tem o seu receptor. Então, a gente produz cannabis. Temos os nossos endocannabinoides, canabinoides endógenos, que atuam nos receptores. Por isso que quando a gente usa cannabis de fora, ou quando a gente usa um opioide, ou quando a gente toma um diazepam, né, um benzodiazepínico, a gente atua nos receptores. E onde estão esses receptores? Esses receptores dos opioides, o que são os opioides? Nós temos os sintéticos e os semissintéticos, por exemplo. Me fala o interno. São as endorfinas. Endorfinas. Então, quando você está apaixonado. Peraí. Endorfina, endo dentro, orfina, tipo morfina interna? Isso, seriam as nossas morfinas internas. São as nossas endorfinas, né? Como nós temos a nossa dopamina. Quando você está com seu filhinho, você não fica no estado de paixão? Quem já se apaixonou em casa, quem está assim numa felicidade muito grande, é pura dopamina, né? Então, assim, por quê? Eu quero dizer o seguinte, que nós temos receptores para algumas substâncias, porque nós produzimos essas substâncias. Uhum. Então, por exemplo, se o paciente usa os derivados da morfina, ou a morfina mesmo, que é um opioide natural, é porque nós temos receptores. Isso foi descoberto há 3.000 anos, ok? Tiveram acesso ao ópio e perceberam que quando usavam, havia uma sensação muito agradável. Tomei a seiva dessa planta aqui e estou me sentindo bem. Estou me sentindo feliz. Então, assim, o opioide, explicando para você como ele age. Ele tem os receptores, são diferentes receptores, mas o mais comum, que eu vou falar aqui, chama-se MOR. O termo adequado é Mi, símbolo grego, opioid receptor, ou seja, um receptor presente. Onde estão os receptores? Eles estão nos neurônios, né? Nos neurônios sensitivos. Aquela célula, aquele neurônio, vamos pensar que nós somos células, você é biólogo. Tô nessa. Nós temos células musculares, né? Nós não temos. Células musculares, nós temos os neurônios, que são um punhado de células que formam o nervo. Esses neurônios, essas células, então imagina a minha mão aqui, é um neurônio, essa aqui é a minha mão, ela tem os receptores opioides. Então, quando a gente injeta a morfina no paciente, ela atua sobre os receptores. E o que ela faz para causar analgesia? A gente está discutindo analgesia, a gente pode discutir outras coisas. Ela leva a uma situação de inibição desse neurônio. Então, ele fica menos sensível ao estímulo doloroso. Então, a incisão do cirurgião, então ele consegue cortar para fazer a cirurgia, aquele neurônio está calmo. Então eu tenho um mecanismo interno meu. Todos temos. De falar para um neurônio que está sentindo dor, calma, não é tão simples. Isso. Não é tão simples porque ele é autônomo, né? A gente produz endorfinas, a gente produz dopamina, a gente produz serotonina. Se fosse assim, eu dizer assim hoje, serotonina, please, eu preciso tanto de você. Dopamina, hoje é dia, por favor, o dia tá tão chato. Não, isso não é tão simples. Nós temos e nós produzimos, e entrando nesse mérito,
tanto a nossa serotonina, quanto a nossa dopamina, quanto as nossas endorfinas, os nossos endocannabinoides, estão sujeitos à flutuação. Eu pergunto no sentido de que é por isso que tem momentos ou dias ou situações em que uma mesma coisa dói mais ou dói menos? Sim. Tipo, bati o pé, mas foi no desespero na hora, nem percebi, só depois que eu vou sentir que tá doendo. Pode ser isso, mas assim, acho que a explicação melhor seria o seguinte: numa situação que você está mais deprimido, serotonina mais baixa, que você está mais estressado, muita adrenalina, né, muito estresse, não consegue dormir, você vai ter mais dor, porque as endorfinas, elas estão menos circulantes, né, circulam menos, Eu posso dizer então que uma dor psicológica, uma dor mental, um mal-estar, interfere na dor física que eu sinto? Eu não gosto muito desse termo dor psicológica. Por favor, me dá um termo melhor. É assim, vamos abordar aqui, né, a questão subjetiva da dor. Então, saindo um pouco do século XVII, né, da visão só cartesiana, que existem filósofos fantásticos, Georg Lukács, que diz que o Descartes foi mal interpretado, né, que a ideia, por exemplo, de que eu sinto, penso, sou um ser, é que é o seguinte, ele já estava tentando entrar nessa percepção do materialismo histórico, que é o homem como ser concreto, dentro do contexto social histórico. Olha que fantástico. Então, acredita-se que foi meio que mal interpretado, né? Quando a gente pensa no homem como um ser inteiro, na mulher como um ser inteiro, né? Na pessoa como um ser inteiro, a gente tem que pensar que existe essa questão física, receptores. Põe o dedo no fogo. Claro que não. Dá um chute na tíbia, dá um chute na canela de alguém. Vai gritar. Mas que existe também um contexto subjetivo, né? Um ser que sente. Que não, além de sentir a dor, ele sente oscilação, oscilação, como eu diria assim, da questão social. Ele sente que está mais difícil trabalhar, ele sente que o mundo está mais violento, ele sente que há uma situação de conflito, ele sente que há mais pressão no trabalho, ele sente que o filho está doente, né? Nós temos um ser que sente em todos os aspectos. Sente a dor física, mas já ele foi atropelado, ele sofreu um politrauma, ele tem uma dor física. Toca na perna dele, não, doutor, por favor, né? Ele tem postura, ele descreve que ele está com 8, é física, mas ele é um ser que sente, porque a percepção da dor. Átila, me descreve a sua dor. Eu preciso de quê para isso, Átila? Eu preciso de um Átila consciente, prestando atenção nessa dor. Não é de um vácuo. Não vamos separar, daqui para cá é físico. Não, eu preciso de um Átila aqui. Olha, eu tenho que vai me dizer, eu tenho uma dor, ela é em queimação, pontada, choque, ela toma toda a minha perna, mas é um Átila que sente. Então, dependendo da situação, né? Esse Átila, se tiver, por exemplo, com um filhinho, a mulher apaixonada, ele vai sentir essa dor, vai perceber essa dor e vai me descrever de uma forma completamente diferente daquele paciente, coitado, que tem um emprego ou um subemprego, né, que tem uma situação de família disfuncional, o filho tem problemas com drogas, teve uma situação de abandono na família, né, a percepção da dor desse paciente vai ser talvez muito mais intensa. Por quê? Porque esse paciente, a modulação das endorfinas dele, né, da serotonina dele é muito mais débil, não débil, mas assim, é muito deficiente, isso, comparada com aquele paciente que tem uma situação de vida melhor, até emocionalmente falando. Então, a gente não pode separar a dor psicológica da dor física. Vamos pensar no paciente que tem uma dor física, vamos fazer exame físico, estabelecer o diagnóstico, se for o caso, pedir exames complementares, às vezes uma ressonância, né? Às vezes até uma eletroneuromiografia. Bom, vamos pensar nesse paciente, mas que ele não é só essa dor física, ele tem um contexto subjetivo. A mesma lesão, então, em duas pessoas diferentes, pode ser percebida e sentida com dores diferentes. Sim, dependendo da situação, não é? A gente sabe disso. Até a situação de amparo, quando eu falo amparo social, óbvio. Meu filho bateu a boca, fui lá, peguei, acalmei. Tem um trabalho de neuroimagem funcional muito interessante, mostrando que, por exemplo, áreas do processamento da informação dolorosa. Então, isso é uma coisa que eu bato tanto nessa tecla, né? O que nós tínhamos quando você falou da Primeira Guerra Mundial? Né? O que nós tínhamos há 30 anos atrás, quando eu me formei? Eu sou velha.
Não vou sentido, eu sou madura. Nós tínhamos aquela ideia de que a área da fala, Giro de Broca, que é a área da fala? A gente tinha aquela ideia da neurologia separada. Aqui a área, aqui é o cérebro, aqui eu tenho a área da fala. O mapa de cada região faz o quê? De cada faz região, né? Que havia assim, mapa com fronteiras estabelecidas. A gente sabe que não é bem assim hoje, né? Nós temos uma intercomunicação, os neurônios. Então, o neurônio da memória, isso não existe, mas assim, neurônio na área de memória, chamada hipocampo. Então, para quem está em casa, tem uma área de memória. Esses neurônios, aquele número de células que formam nervos, conexões, aquelas células que eu falei, dentro, né, neurônios de terceira ordem, ou seja, sistema nervoso central. Esses neurônios se comunicam com a área do processamento da informação dolorosa. O que é a área do processamento da informação dolorosa para os senhores que estão? É aquela área onde você tem, né, onde os neurônios sensitivos, você tem onde a dor, o sentir dor, né, onde não só o sentir dor, onde a própria, o neurônio acende, ou seja, a informação lá da periferia, a perna que foi fraturada, não a boquinha, mas assim, a lesão que teve em face, a grande queimadura, né, essa informação caminha para a área do processamento da informação dolorosa. Uma área que faz o seu trabalho no cérebro. Isso, áreas do processamento da informação dolorosa. Então eu posso falar nomes bonitos como amígdala, medula rostro-ventral, substância isenta periaquedutal, muito trabalho, mas essas áreas, em especial, se comunicam com a área da memória, se comunicam com o sistema dopaminérgico, que é aquele que a gente chama mesolímbico, que é aquele sistema que libera muita endorfina, muita dopamina, né? Então, assim, endorfina, mas principalmente dopamina. Então, a gente não tem uma situação de, ok, tá tudo separado. Não, a gente tem uma troca de informação. Mesmo porque, para a dor ter a função, ela tem que despertar memória, tem que despertar sensações. Isso mesmo, muito interessante a visão bióloga. Não tinha pensado nisso, parabéns. Mas isso quer dizer o seguinte, que pacientes que têm uma experiência prévia de dor, com resolução ruim, ou, por exemplo, o paciente teve uma situação de politrauma, coitado, teve muita dor, eu fiquei bom, mas só Deus sabe o que eu passei. Ou cirúrgica, como foi a sua cirurgia antes? Doutora, eu quase morro, gritei tanto de dor no pós-operatório, ninguém me socorreu. Ou por falta de recursos, né? Ou porque não tinha pessoal em número suficiente, às vezes os médicos estão sobrecarregados, às vezes a formação mesmo, dor, eu ainda bato nessa tecla, dor é uma coisa recente. Esse paciente tem memória prévia de dor, então ele provavelmente vai ter mais dor pós-operatória, comparado ao doutor Átila, como foi? Não, olha, foi ótimo. A minha analgesia, eu não senti nada, eu acordei, eu fiz uma cirurgia de joelho, a médica fez um arranque com morfina, eu dormi. Não, minha experiência foi excelente. Veja a diferença de experiência. A memória em relação à experiência prévia de dor, sua comparada com a desse paciente. Né? Então, esse trabalho que eu vou, voltando ao trabalho de neuroimagem funcional, ele mostra o seguinte, que pacientes que foram abandonados na infância, isso mesmo, eles têm um limiar da dor menor do que os pacientes que tiveram amparo. Por quê? Porque você tem, por exemplo, esses pacientes, né? Eles tiveram, comparados com os que são amparados, que têm uma infância mais protegida, por exemplo. Esses pacientes, eles têm um limiar de dor menor, por quê? Porque eles tiveram menos endorfinas, né? Produção de menos endorfinas, produção de menos dopamina, produção de menos serotonina e mais produção de neurotransmissores e neuropeptídeos, aqui traduzindo para os senhores em casa, de substâncias. Vamos usar esse termo, não são hormônios, são substâncias, né? Neurotransmissores e neuropeptídeos. De substâncias que aumentam o neurônio, que deixam o neurônio mais propenso a ter dor. Pronto, falando de um modo simples. Então, a gente sabe que isso tem influência. Ou seja, aquele paciente que tem uma vida tranquila. Tranquila quando eu falo, não necessariamente do seu ponto de vista financeiro, né? Veja, amparada. Às vezes ele, assim, vamos sair um pouco desse conceito, mas quando eu falo tranquilo, ele não tem problemas financeiros no sentido de coitado. Ele não tem já um boleto recheado, como diz, meu Deus do céu, só pagando boleto, ele precisa trabalhar de manhã, tarde e de noite, ele não tem um filho com problema. Aquela pessoa que tem uma vida tranquila, que tem uma família funcional, ela tem menos predisposição, por quê? Porque ela produz menos neurotransmissores, neuropeptídeos excitatórios, né? Eu diria que a área de processamento da informação dolorosa dela, pensando nesse contexto, ela tem uma vida mais tranquila, ela faz atividade física aumenta as endorfinas,
aumenta a serotonina, ela está tranquila, ela tem uma perspectiva de futuro, o processamento da informação dolorosa dela é muito diferente, por exemplo, de uma paciente totalmente desamparada, né? Às vezes até com um transtorno psiquiátrico, um transtorno de ansiedade, que nunca foi diagnosticado. Eu quero dizer o seguinte, que nós não podemos separar o homem disso, o ser disso, a mulher disso, né? Então, aquela paciente que tem um transtorno de ansiedade. Anxiety, ansiedade é fator de predisposição a maior dor. Então, a gente sabe, há trabalhos que mostram que é muito tênue a linha que separa entre pacientes com transtorno de ansiedade, por exemplo, e pacientes fibromiálgicas, né? Caramba! E a gente sabe que a fibromialgia, por exemplo, é uma dor, o termo seria dor nociplástica, é uma dor sem um componente físico palpável, objetivo, como por exemplo, que eu falei do crânio queimado, ou mesmo da radiculopatia, daquela hérnia de disco, né? Daquela síndrome ciática. Seria uma dor que você não... O termo... Do nada, não, é sentido isso. pejorativo até da Quem coisa. está falando isso é o doutor Átila, hein, pessoal? Não nesse sentido. Seria essa dor nociplástica, essa dor, né? Difusa, com sintomas associados como fadiga, oscilação do humor. Então, assim, muita dor miofascial, o paciente tem pontos de contratura. A linha que separa, né? Então, isso é muito interessante a discussão entre pacientes, geralmente, que têm fibromialgia, têm algum transtorno associado de ansiedade. Quando eu falo transtorno, é bom a pessoa de casa saber, não é no sentido pejorativo. Então, vamos sair da parte de transtorno, tem um quadro associado de ansiedade, né? E aí a gente sabe que, por exemplo, há uma relação intrínseca entre isso. Como há entre pacientes que têm dor pélvica crônica, relacionada, por exemplo, a abuso sexual na infância. Caramba. Nós temos essa relação? Sim, temos, né? Veja, não necessariamente aqui, eu estou dizendo que toda paciente que tem dor pélvica crônica teve abuso sexual, mas em termos estatísticos, né? A gente tem uma incidência maior na infância, tem mais chance de ter depois. Pacientes que sofreram abuso na infância e que desenvolvem dor pélvica crônica. Então, veja bem. E pela ordem que você está me dando, tanto no caso da ansiedade quanto da dor pélvica, não tem nenhuma uma concatenação entre é a ansiedade que desperta a dor ou é a dor que desperta a ansiedade? Pode ser as duas mãos? A dor pélvica é diferente, mas, por exemplo, a fibromialgia, sim, né? Então, assim, pacientes que, diante de uma crise, por exemplo, numa situação emocional de vulnerabilidade imensa, passaram depois a ter esse tipo de dor difusa, né? Tem um diagnóstico de fibromialgia, então eu sempre digo, investigar essa paciente, mas o que aconteceu, ouvir mais essa paciente, qual o contexto social da paciente, qual o contexto familiar, né? O paciente tem um relacionamento abusivo, a paciente foi abandonada mesmo, essa família é tão presente, essa paciente, ou então ela está num contexto profissional terrível, numa profissão que ela se sente maltratada, que ela não se sente reconhecida, ou seja, a paciente tem muita frustração associada e ela tem essa dor difusa. Veja, eu não gosto muito do conceito de dor psicológica, eu quero que alguém me explique, porque aí a gente banaliza. Sim, claro sim. que a gente tem aspectos, né? Aí é um transtorno somatoforme, seria interessante o psiquiatra discutir isso com você, eu não tenho qualificação, mas, por exemplo, muitas vezes a gente tem aquele paciente que tem um quadro de dor, que foi vasculhado, né, que não tem sintomas coerentes, a dor sobe, a dor desce, então segunda-feira ele estava sem dor, terça e quarta ele está morrendo de dor, quinta ele está sem dor, eu diria que o neurônio sensitivo para as pessoas de casa, o nervo da dor, ele não sabe que hoje é segunda, nem terça, nem quarta. Se há uma lesão de neurônio, essa lesão é segunda, terça, quarta, quinta. Então muitas vezes a gente também faz parte da avaliação, aquele paciente que tem a percepção de uma dor, aí seria a dor psicológica. Eu não gosto do termo dor psicológica. Eu gosto de um padrão de transtorno somático, né? Esse paciente percebe como se tivesse uma dor. Ele percebe, ele descreve, a gente vasculhou esse paciente, mas até os sintomas dele não são coerentes em relação ao quadro de dor, só que ele percebe. Aí a ideia de que ele não tem nada, não, ele tem um sofrimento. Se eu consigo sonhar e no meu sonho eu ouço, eu vejo, eu consigo despertar esses sentidos sem ter um estímulo externo, por que eu não posso sentir dor também sem ter um estímulo externo? Sim, né? Isso, mas assim, veja, aí é o caso da fibromialgia, não tem um estímulo externo que você fala, sempre há um estímulo externo,
né? Até no transtorno somático. Sempre vamos avaliar a história desse paciente. Há um transtorno psiquiátrico associado a essa claro, o dor. estímulo que eu quero dizer assim, no nervo... Sim, você já investigou, então tem pacientes que são submetidos fazem ressonância, fazem até eletroneuromiografia, fazem tomografia, e não há um quadro, não há nada, né? Aí pede avaliação do fisiatra, pede avaliação da fisioterapia, bom, ele tem uma dor miofascial que não condiz com aquela sensação terrível. E você faz um exame físico, a própria história desse paciente, não há uma coerência. Então, ele descreve que ele segunda-feira teve dor, mas aí melhorou a dor. Melhorou como? Do nada? Do nada. Veja, não há uma coerência, porque quando há uma dor, uma lesão do sistema nervoso neurodestrutivo, quando há dor inflamatória, vamos pensar na dor inflamatória, uma artrose de joelho, uma artrose de quadril, o paciente descreve para você, né, uma dor em queimação, doutor, eu não consigo andar, e piora como, querida? Piora quando eu ando, doutora, se eu pego peso, e melhora como, meu bem? Melhora assim, quando eu faço um pouquinho de atividade, eu tomo um anti-inflamatório, melhora. Veja, nós temos uma coerência. Mas mesmo assim, mesmo na paciente que tem uma artrose de joelho, uma artrose de quadril, uma lesão do manguito rotator, mesmo no paciente que tem uma lombalgia, eu não posso só pensar sob o ponto de vista físico, né? Eu tenho que pensar também sob o ponto de vista subjetivo, sobre uma pessoa que sente, sobre uma pessoa que sente todos os impactos da vida que essa pessoa leva. Se você me descreveu que a infância influencia a percepção de dor na vida adulta, lógico que influencia. O contexto já está todo aí, né? Isso. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nesse quesito, porque a dor, ela tem esse aspecto da subjetividade totalmente real. Né, esse aspecto é real e ele tem um peso no diagnóstico e no tratamento. Então, muitas vezes, a iatrogenia, se os senhores de casa, os jovens de casa souberem, a iatrogenia, ou seja, aquele erro de tratamento. Não estou discutindo, a gente tem que falar aqui, eu acho interessante essa oportunidade. Mesmo a heterogenia, às vezes, é muito em função de uma não avaliação adequada. Não reconhecer a dor, não estou tratando a dor do jeito certo. Não avaliar a questão subjetiva dessa dor, né? Então, muitas vezes, o foco na questão subjetiva, onde ela descreve uma dor imensa, às vezes vai auxiliar no tratamento. Então, assim, mesmo nos bloqueios, que é uma opção maravilhosa para quem tem dor. Bloqueios para tratar a dor. Então, nos casos de dor crônica, você infiltra ou você pode fazer uma lesão naquele nervo sensitivo em especial. Tem um nervo que está disparando aqui. Isso, vamos usar esse termo. Isso, você faz com indicação, tem médicos extremamente qualificados. Eu não sou tão qualificada assim, porque não é a minha área. Eu já disse, eu gosto desse aspecto, né, do aspecto subjetivo, sim. Eu acho que eu tenho me dedicado mais a isso, muito a transtorno psiquiátrico e dor, muito, por exemplo, a transtorno de abuso de substância, em especial de opioide e dor. Né? Eu acho que faz um bom tempo que eu estudo isso, então talvez, não sei, me identifiquei com esse aspecto da dor, né? Então, assim, tem médicos extremamente qualificados para fazerem, eu posso até dar nomes, assim, radiofrequência, você conecta no aparelhinho e você lesa o nervo por esfriamento ou por aquecimento. Isso tudo especial aquele nervo, então, muitas vezes aquele nervo está disparando, vamos usar esse termo para quem entenda, e ele é desligado, turn off. Então, tem médicos excelentes que podem fazer isso, mas mesmo isso, né, mesmo esse procedimento, que eu acho que é um dos maiores, eu acho que é um ganho no tratamento da dor crônica, em alguns casos. Mesmo esse procedimento precisa ser bem indicado. E vai ser bem indicado por quem? Pelo médico que não acha que a dor é só física. Então, eu questiono muito o médico que acha que a dor é só física. Né? Porque mesmo uma radiofrequência muito bem feita, pulsada, no melhor hospital, eu estou sendo quase que irônica, se você não abordar o aspecto subjetivo, muitas vezes o paciente, ele não vai, por mais bem feita que tenha sido, e eu já vi, acredito que eu já vi quadros desse nível, por mais bem feita que ela tenha sido feita, o paciente vai dizer, mas eu ainda sinto um desconforto, ou seja, a percepção da dor se mantém. Então, tem pacientes que, por conta do aspecto subjetivo da sua dor, não é uma boa indicação fazer radiofrequência. E qual é a indicação?
talvez tentar negociar com a paciente a avaliação do psiquiatra, talvez um tratamento sobre essa ansiedade que nunca foi tratada, essa depressão que nunca foi avaliada, talvez, né, a reabilitação, vamos começar então com a reabilitação, vamos entrar com fármaco, sim, a gente precisa... Mas aí tem um procedimento que é, entre aspas, anti-inflamatório, mas anti-inflamatório da condição da pessoa. É isso, seria assim, eu não diria inflamatório, seria isso, né, tratar esse contexto e talvez depois ela se beneficie da radiofrequência, veja, mas assim, a gente precisa fazer uma indicação correta em relação ao quadro do paciente. Perfeito. Né? Em todos os aspectos. Quando eu falo do paciente, eu me refiro ao paciente de todos os níveis. Né? Avaliando esse paciente, seja um desamparado financeiramente, um desamparado emocionalmente, um desamparado financeiramente e amparado emocionalmente, ou o contrário, assim, a gente está falando de um paciente inteiro. É porque isso tudo influencia, né? Claro, sim. Eu tô fazendo essa paradinha aqui para lembrar você de assinar o nosso canal para poder receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos do canal como um todo. E para quem já se inscreveu, curte esse conteúdo, pense em de repente mandar um valeu demais pra gente, se tornar um membro. Isso tudo faz muita diferença. E se você não quiser fazer isso pelo sistema aqui, a gente tem o nosso Pix pelo contato@atiliamarino.com.br. Toda forma de apoio ajuda a gente a manter o conteúdo e trazer mais para você. Cláudia, eu vou voltar numa coisa que você falou que me pendurou ali atrás. Você falou que há milhares de anos o pessoal descobriu que tomando o ópio, tomando lá a seiva da planta, isso dava um bem-estar. Sim. Como que uma substância que é regulador no corpo, que vai agir no neurônio que recebe dor, me dá bem-estar? Porque pra mim, podia ser duas coisas completamente separadas. A xilocaína, eu passei ela ali no lugar, não sinto mais dor, e isso não me deixa feliz, pleno, dependente. Interessante seu posicionamento. Sim. Por que as duas coisas vêm juntas? Então, sabe, você falou do ópio. Olha, pelo menos há mais de 3.000 anos, né? Interessante. É o natural, o ópio natural. E o derivado natural é a morfina, né? Então, assim, a papoula produz a morfina, porque nós temos opioides sintéticos, opioides semissintéticos e opioides naturais, né? Então... Posso dar um caminho aí só para segurar as pessoas? Tendo feito um programa sobre opioides, você tem lá, desculpa lecionar, por favor, me corrija aqui, fica à vontade, mas você tem o extrato da planta, aí você tira de lá de dentro um fármaco que é mais ativo e causa mais dependência, como a morfina, e depois você pode fazer um sintético que é mais potente ainda e causa mais dependência, como fentanil. Isso mesmo. E o sulfentanil, que aí é um anestésico, né? Esse é só usado no centro cirúrgico, que é 500 vezes, ele é 500 vezes mais potente. Nossa. Geralmente a gente usa para cirurgias, assim, com potencial de dor maior, né? Tá. Mas assim, bom, quando é sintetizado? Então isso que você me perguntou, foi sintetizado a partir da papoula e ainda existem, né, o pó, ou eles fazem prensado, por exemplo, no Afeganistão, eles têm o pó que eles inalam. O pó de látex do ópio. Do ópio, e eles prensam também, eles fazem prensados tablets. Bom, por que causa essa sensação de bem-estar? É uma pergunta boa. Porque quando você compara com um anestésico local como a lidocaína, são mecanismos diferentes, né? Então, aquele exemplo que eu dei antes, nós temos o neurônio, que é aquela célula maravilhosa que forma os nervos, né? Que são os nossos neurônios. Tudo bem? Nós temos neurônio sensitivo, que é o neurônio da dor, que leva informação, e nós temos as áreas do processamento da informação dolorosa no cérebro, que eu sempre digo que seria a presidência, né? O setor, o CEO, a presidência, onde você chama os neurônios de terceira ordem, ou seja, aqui é onde a gente tem o processamento da informação dolorosa, mas também nós temos a área de memória. Quero falar com o gerente. Isso, a gente também tem a área da memória, a área do afeto, né? E lembra que eu falei que há uma intercomunicação, ou seja, o neurônio sensitivo, na área do processamento da informação dolorosa, se comunica com neurônios do sistema mesolímbico dopaminérgico. O que é isso? Parece o nome tão... Seria o sistema, em inglês chama reward, em português recompensa. Seria uma área de bem-estar, né? Então, por exemplo, quando você está apaixonado. Pode chover, pode o carro quebrar, eu estou pura dopamina. Então, essa área do bem-estar, numa determinada situação, o cara está muito feliz, a mulher está felicíssima, o jovem, essa área, esse sistema dopaminérgico,
ele está liberando dopamina que atua nos receptores de dopamina. Do mesmo jeito que também essa área tem receptores de endorfinas, receptores opioides, né? Então, a gente está falando numa área, esse mesolímbico, que seria assim, área de recompensa, área do prazer, vamos usar esse termo, é muito rica em receptores opioides. E também quando você estimula o receptor opioide, lembra que eu falei? Então, pensa no neurônio, aquela célula, ele tem, olha que maravilha os nossos neurônios, ele tem receptor opioide presente, receptor de cannabis presente, receptor de dopamina presente, receptor de benzodiazepínico, que é inibitório, presente. Ou seja, muitas vezes, quando o paciente faz uso daquela morfina para dor, ela também estimula receptor de dopamina. E qual o mecanismo de ação? Como age, né? Então vamos lá. Como age a morfina que o paciente faz uso na área do prazer? O termo adequado é na área de recompensa. Ela age promovendo uma sensação inibitória. O que é essa sensação inibitória? Sabe como os usuários crônicos de opioide falam? Usuários que eu falo que usavam heroína, né? Heroína. Um abraço de mãe, uma calmaria. Então, é diferente, por exemplo, do estímulo da cocaína. Qual é o estímulo da cocaína? Para esclarecer aqui os nossos queridos ouvintes. O estímulo da cocaína é uma situação dopaminérgica de euforia, né? Estimula a noradrenalina também. Então, o paciente fica... Ele é a potência. Tá ali perto do café também, da cafeína. Mas nem se compara, né, meu amigo? Esse é o mecanismo da dopamina, né? Dopamina, cocaína, a cocaína estimulando dopamina, estimulando a adrenalina. Bom, e qual o mecanismo do opioide, da morfina? Nessa área de recompensa, é uma sensação de calmaria, uma sensação de paz, né? Uma sensação de que está tudo maravilhoso, o mundo pode se acabar. E então não é uma anestesia só física, é uma anestesia mental também. Eu diria que não é nem física, é mental mesmo, né? Eu tenho um colega, o doutor André Malveger, que é brilhante, ele é muito bom em dependência, ele diz assim, é um sequestro do cérebro. Eu diria que, ele usa isso para todas as dependências, eu diria que no opioide, que eu tenho aprendido com os pacientes que eu tenho tratado, é um sequestro do cérebro que sofre, né? E aí, tem uma coisa muito interessante, que o opioide, nessa área, ele causa uma sensação chamada dissociação afetiva. O que é dissociação afetiva? Isso é um termo em psiquiatria. Dissociação afetiva é quando o que eu descrevo não condiz com a minha realidade. Eu estou dissociado. Um paciente, por exemplo, que a esposa abandonou, que está muito sofrido, que o filho foi atropelado, um exemplo. Né? Você perdeu o emprego, você pergunta, mas como é que o senhor está? Não, eu estou bem, doutora, está tudo ótimo. Veja. E ele está se sentindo bem, não é que ele está falando para vocês. Em condições normais, vocês. Qualquer pessoa estaria gritando, não? Ou pedindo ajuda, não, ele está pleno. Então, o opioide, ele causa dissociação afetiva, né? Um pouco parecido com o crack. Mas no caso, assim, do opioide, por que ele causa? A questão do opioide é que ele não age só no neurônio sensitivo lá. Ele age também nos neurônios dessa área de recompensa. Vamos usar um termo para os senhores entenderem em casa do prazer. Né? Ele dá uma sensação. E que sensação? De calmaria. Então, imagina aquele paciente que tem uma vida estressada, que até tem dor, e que tem uma vida muito estressada, e que faz uso de um fármaco que, de repente, eu me sinto bem. Né? Eu tinha um paciente idoso no HC com dependência grave, ele dizia, mas eu me sinto bem, doutor, eu fico tranquilo, eu não penso em mais nada. Então é mais ou menos isso. Ou num adolescente que tem essa área de recompensa, eu vou usar o termo científico mesolímbico dopaminérgico, desequilibrado. O termo... É em desenvolvimento, né? O termo adequado seria imbalance, mas não é no sentido pejorativo, é assim, ainda em desenvolvimento. Ainda não há um equilíbrio, né? Então, o que o jovem é? Eu não sei se as pessoas mais velhas, você é jovem, meus filhos nem têm ideia, não, os meus filhos nem têm ideia. Tinha um programa que falava assim, pô pai, o Chico Anísio, que já partiu, ele imitava o jovem, né, era um tipo, pô pai, de pô boné, pai. Né? Aí dizia assim, jovem, pô pai, jovem não dorme, jovem dá um tempo, pai, pô pai. Então jovem, eu acho fantástico, depois que eu passei que eu tive adolescentes e hoje trabalho com jovens, assim, o jovem o termo em inglês é imbalance, se a gente fizer a tradução literal é desequilíbrio. Eu não gosto do desequilíbrio. O termo é esse, é não formado ainda, né? Desregulado. Desregulado no sentido de que há muita dopamina,
né, sendo produzida, há muita endorfina, há muita serotonina, há muita... Testosterona, estrógeno. O que o jovem faz mesmo? O jovem passa a noite numa balada, num bate-staca e acha bom. E depois ele vai pro after party. Que vai até que horas, meu filho? Até meio-dia. Eu digo, tá bom. Isso é jovem. Então, para o jovem especial, ou seja, a adolescência é um fator preditivo importante para abuso de substâncias. Por quê? Porque a sensação é muito mais intensa. A sensação daquela dopamina liberada por uma cocaína, ou daquele, né, da adrenalina liberada pelo MD, né, que é o Michael Douglas, quem é jovem sabe, ou da calmaria pelo opioide, ela é muito mais intensa, comparada, por exemplo, com um paciente já mais adulto, que também vai ter a mesma sensação. Então, assim, eu diria que há uma situação biológica, você como biólogo sabe, para os senhores entenderem em casa, nós temos receptores espalhados. Então, nós temos receptor de opioide, que é a morfina, traduzindo a morfina, qualquer fármaco, né, derivado da morfina. Nós temos esses receptores espalhados pelo nosso cérebro em diferentes áreas. E uma dessas áreas é a área do bem-estar. Vamos usar o termo, que é o mesolímbico dopaminérgico. Essa área, quando é ativada pelo receptor, é a calmaria que provoca. É a situação inibitória, né? A situação de prazer, mas no sentido de, eu diria que de redução da ansiedade, da angústia. Então, imagina aquele paciente que tem uma situação de ansiedade contínua. Aquele paciente que tem um sofrimento físico pela dor, mas também uma vida totalmente disfuncional. Ou aquele paciente que já tem um fator genético predisponente para dependência, o pai dele é alcoólatra, a mãe é alcoólatra, né? Então, esse paciente, ele tem muito mais predisposição a ter, primeiro, uma resposta exacerbada, ou seja, ele vai ter aquela calmaria para ele, aquela calmaria vai ser tão importante que ele passa a ter uma memória desse momento. Isso é um dado interessante. Assim, só para contextualizar um tiquinho, Fique à vontade. eu não me lembro de usar, já fui anestesiado, mas não me lembro de usar opioide. Não tenho registro dessa sensação. Mas se eu tô no dentista, trocando uma obturação, de repente pega no nervo lá a broca e dá aquela dor lacinante. Ali, naquele momento, só de tomar uma anestesia local e essa dor ir embora, já é uma coisa mágica pra mim. Sim. Você tava com aquela dor ali pegando e isso foi embora. Se em cima disso eu tivesse com essa dor há anos, Isso. essa dor não me deixa dormir, não me deixa comer, e além de tudo eu vou ganhar um abraço de mãe. De mãe. Essa foi a definição dos usuários em Vancouver, um grupo de heroína. Como que você não vai ficar... Como que isso não vai ser marcado no teu cérebro memória, como... Isso é a melhor coisa que você já passou na vida. Isso. Outro ponto importante, por exemplo, a questão do abuso de opioide entre os profissionais de saúde, né? Que isso é uma coisa séria. É importante a gente discutir aqui no sentido de que esses profissionais precisam ser amparados. Amparados no sentido de que, assim, amparados, tratados, né? Isso é um dado importante, isso não pode ser negligenciado, mas imagina, muitas vezes pensando na vida desses meus colegas, no sofrimento desses meus colegas, que eu me sensibilizo muito. Imagina uma situação onde você trabalha sob pressão, você trabalha no UTI, ou você trabalha no centro cirúrgico, você trabalha no pronto-socorro, às vezes com pressão, com paciente sofrendo, com um colega... Onde se você tem empatia pelo que está acontecendo, você vai sofrer junto, né? Vai sofrer junto, ou muitas vezes você também tem os seus problemas pessoais, porque o médico é um ser humano, né? Com as suas demandas, com as suas questões internas mesmo, com a sua ansiedade, a sua angústia a respeito de tudo, mas imagina você vivendo num contexto de pressão profissional, de sobrecarga, de noite mal dormida, às vezes de competitividade, e de repente você faz uso de um fármaco que deixa você assim, meu amigo, eu apertei a tecla, eu tô... Apertei a tecla. A tecla, né? Então, assim, isso é ainda mais porque o profissional de saúde, ele faz um uso endovenoso, então a ação é imediata. Então, é muito cruel esse profissional de saúde. Todos os profissionais de saúde que tenham esse quadro, veja, aqui o sentido nem é pejorativo, é de uma realidade no mundo, né?
Isso acontece no mundo. Não. Em especial, um país que acontece muito na Espanha, esse é um detalhe interessante, é que esse profissional, ele precisa ser tratado, ser amparado, ele precisa ter condições, né, de que essa situação seja abordada, ele precisa ter garantido que ele vai ser tratado e que depois vai ser repensada a possibilidade de trabalho, porque de onde trabalhar, de onde relocar esse profissional. Isso é muito ingrato. O não cuidado com esse profissional. Você está nesse ambiente de estresse crônico, Sim. em todos os sentidos, físico, Lógico. mental, e você controla o acesso Você tem acesso a fácil. esse abraço de mãe. Abraço de mãe. Muitas vezes você é mais vulnerável. Ou você tem um quadro psiquiátrico que nunca foi visto. Eu tô fazendo essa paradinha aqui para lembrar você de assinar o nosso canal para poder receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos do canal como um todo. E para quem já se inscreveu, curte esse conteúdo, pense em de repente mandar um valor demais pra gente, se tornar um membro. Isso tudo faz muita diferença. E se você não quiser fazer isso pelo sistema aqui, a gente tem o nosso Pix pelo contato@atiliamarino.com.br. Toda forma de apoio ajuda a gente a manter o conteúdo e trazer mais para você. Vou aproveitar e vou entrar nisso. Então, o mesmo opioide. Vamos entrar agora na situação de dependência, uma vez que a gente entendeu o que ele faz, que sensação é essa. O mesmo opioide, dado esse contexto da pessoa, se ela já tem outros problemas, se ela já tá com sofrimentos na vida que não são a dor só, ou uma dor crônica e outras coisas, esse opioide vai ter mais ou menos chances da pessoa ter dependência de acordo com esse contexto. Então, isso que você falou é interessante. Primeiro, uma coisa que eu sempre bato na tecla, às vezes eu estou discutindo com o residente, os fatores preditivos, né, para a dependência. Então, o opioide, como todo fármaco, como, por exemplo, cannabis, principalmente a maconha, vamos usar o termo a maconha, a cocaína, o benzodiazepínico, né, alguns fármacos dão dependência. Uhum. Tudo bem? Então, a gente tem que estabelecer o seguinte, o opioide dá dependência. Alguns pacientes têm indicação absoluta do opioide, então posso lhe dar um exemplo. O paciente que fez uma cirurgia, o paciente grande queimado, o paciente que tem uma dor nociceptiva inflamatória. Ok, a gente vai tratar esse paciente, ele teve vamos lá, um exemplo, um politrauma, então tem casos que a gente tem indicação. O que é importante deixar claro é que, primeiro, avaliar o diagnóstico de dor desse paciente. Então, a dor desse paciente tem indicação do opioide? Não tem indicação. Porque, por exemplo, aquilo que eu falei, a hérnia de disco, né, a fibromialgia, não tem indicação do opioide. Não há indicação do opioide para uma paciente com fibromialgia. A indicação são outros fármacos, não o opioide. Então, primeiro estabelecer o diagnóstico, saber, né, aí é conhecimento mesmo teórico, ser um médico bem informado para saber tratar o paciente de modo adequado. Então, primeiro estabelecer o diagnóstico. Segundo, o que o opioide causa? Então, vamos nos deter. O opioide causa dependência. O que é dependência? É uma necessidade desse receptor, né? Aquele receptor, ele passa a ficar agir de modo... Ele funciona de modo disfuncional. Então, o carro começa a quebrar o carro. Esse diabo desse carro recebeu uma gasolina batizada, está falhando. Ele passa a agir de modo, ou seja, ele fica ávido. Então, o paciente passa a ter sintomas, né? Ele precisa do opioide. Eu fico calculando a hora, mas eu tenho que tomar de 8 em 8 horas. Mas, meu senhor, não, mas preciso tomar. Então, a família disse, doutora, ele ficava louco. Se não desse, ele ameaçava até bater. Veja, passa a ter a dependência. Depois ele faz abuso, que é assim, ele quer tomar toda hora. E ele vai ter adicção. O que é adicção? Adicção é um termo novo, né, para os senhores de casa entenderem, e substituiu o termo vício, que é um termo pejorativo. Eu acho que a substituição foi fantástica. Adicção. Então, o paciente é adicto. Então, eu tenho adicção. Ele vai ter... O que é adicção? É uma doença. Então, a adicção, seja pelo opioide, seja pelo crack, seja por alguns quadros de maconha, né? A adicção é uma doença crônica, é doença. O alcoolismo é uma adicção. Então, eu acho fantástico os Alcoólicos Anônimos, por isso que é um dia por vez, porque é uma doença com chance de remissão, ou seja, o paciente, ele tem uma chance imensa
de cair em tentação e voltar a fazer uso do álcool, do mesmo jeito que ele tem a chance de cair em tentação e fazer uso da cocaína, do mesmo jeito que ele tem chance de cair em tentação e fazer uso do opioide. E eu posso dizer para os senhores que a adicção ao opioide é uma das mais graves, é comparada à adicção pelo crack, né? Por conta da dissociação afetiva que causa, pela sensação agradável mesmo, né? Eu imagino que quando a dependência chega num ponto em que você tá se desfazendo das coisas e criando... Quando ela interfere na vida da pessoa, aí já é adicção. ela ainda se reforça, né? Porque Isso. essa dissociação também vai dissociar a pessoa do problema que isso Sim, criou ao redor dela, ela né? fica completamente alheia, ela fica alienada, né? Então há um sequestro nesse sentido, do cérebro, no sentido assim, da vida desse paciente. E com o tempo, né, essa adicção que leva o quê? A perda da funcionalidade, a prejuízo mesmo com o uso contínuo. Então o paciente ele está se explodindo, se isso causa, fez com que ele fosse demitido, o casamento acabou, a família se separa, alguns ficam, outros se afastam, porque é uma situação muito difícil. Mas dá pra entender por que leva tanta gente à overdose Sim, e à morte. geralmente a overdose, isso é um dado interessante, uma coisa que eu não abordei aqui, eu acho que o opioide, ele dá tolerância. Então tudo começa com a tolerância, né? Como o álcool, como a cocaína. O que é a tolerância? Eu preciso de doses cada vez maiores para ter o efeito desejado. Isso é tolerância. Então a gente tem tolerância, depois a gente tem a dependência grave que passa para a adicção. Então, assim, essa situação de adicção ao opioide, geralmente é causada por quê? Então, eu já vou até pedindo desculpas ao meu hostess maravilhoso. Por que é causada, né? O que é que você acha? Eita, não estou querendo trocar de lugar, mas é um ponto para a gente discutir aqui. O que leva alguém à adicção? Não, assim, o que você acha que é uma das principais causas de adicção ao opioide? Nem vamos discutir aqui, vamos para o mundo, Estados Unidos. O que mais? Acesso a ele fácil e não entender aquilo como uma coisa que vai causar dependência e uma situação que vai te dar vontade de apertar o botão do foda-se. Olha, tem uns documentários no Netflix, eu não sei se você assistiu, tem um que chama, acho que é Império da Dor, que é um filme baseado em fatos reais sobre a questão do fentanil hoje, né? Da família Purdue e por aí vai, né? Esse documentário é muito interessante, falando exatamente do fentanil, mas da Purdue é sobre oxicodona. Então, assim, em 2019 saiu no Lancet, para os senhores que estão em casa, The Lancet é uma revista científica extremamente importante, né? Se eu fosse mais jovem, eu venderia o corpo para publicar, mas eu já estou velha, mas assim, para os senhores entenderem o que é o The Lancet. O que é o The Lancet, para mim e para quem quer publicar, meu amigo. Queria ver aqui num grupo de pesquisadores médicos, clínicos, quem quer publicar no The Lancet. E até meia dúzia se oferecendo para vender o corpo, todos velhos, sem chance. Eu já perdi a minha chance. Bom, mas saiu um edital no The Lancet em 2019 que a American Society of Pain, ou seja, a Sociedade Americana de Dor, foi fechada. Por que foi fechada? Pelo escândalo do opioide. E nesse editorial, que eu tenho, claro, bem grifado e que eu adoro apresentar em aulas, eles fazem um detalhamento. Por que foi fechada? Porque primeiro houve médicos que foram cooptados pela indústria farmacêutica, que recebiam benefícios, isso mesmo, da forma mais, como eu diria o termo, da forma terrível, da forma mais pouco ética possível, né? Esses médicos tinham um ganho em função da prescrição. Houve um lobby dessa indústria para que fossem prescritos, primeiro oxicodona, com a ideia de que não provocaria, era um opioide potente, então 2 vezes mais potente que a morfina. Então, só para os senhores entenderem, 10 miligramas de oxicodona equivalem a 20 miligramas de morfina. Então, se o paciente, geralmente, eles prescrevem de 12 em 12, 40 miligramas de morfina por dia, né, que vem de 20 miligramas de oxicodona. Então, toda vez que a gente discute opioide, a gente sempre compara com a morfina. Eu diria que a morfina é a moeda mestra. Então, se a gente dolariza, então quanto dá? R$100, quantos dólares? Então, para os senhores entenderem, o paciente faz uso de 20 miligramas de oxicodona. Quanto é em morfina? Então, a nossa moeda corrente, quando a gente vai discutir opioide... O fentanil aí é quanto? O fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina. Meu senhor. Né? Então, só para você entender. Então, a gente sempre faz a dolarização. A metadona, por exemplo, pela absorção 3. Então, a gente sempre dolariza. Certo. O nosso é a morfina. Então, o paciente faz uso de 20 miligramas de oxicodona, ele faz uso de 40 miligramas de morfina por dia. Você acha que isso é dose baixa?
Não, eu não faço ideia. Não, isso não é uma dose não baixa, né? E assim, nesse escândalo, que não é segredo, o que aconteceu? Muitos médicos partiram desse lobby com benefícios, viagens, almoços, passeios de barco, de que a oxicodona, esse opioide potente, 2 vezes mais que a morfina, não causava dependência e começaram a prescrever. Também com o seguinte conceito, veja só, isso daria 1 noite e meia com muito vinho ou álcool, cachaça, whatever, discutindo essa questão filosófica, né? Usando outro anestésico. Com essa questão filosófica seguinte, com o conceito de que o paciente não deve sentir dor. Certo. Isso é impossível na vida, né? Então, there is no pain-free life. Ou seja, a gente tem que primeiro desmistificar essa ideia. O médico da dor, ele vai ajudar no controle da dor. Ele não é um ser munido de poderes sobrenaturais, capaz de oferecer esse trabalho. Eu posso pensar, a gente pode discutir, eu adoro pai de santo, nem o melhor pai de santo, né? É capaz de tanta pretensão. Porque assim, nós não temos esse poder. E tem situações de dor crônica. Tem situações, o paciente tem dores crônicas, que a gente vai ajudar a controlar. Aí faz o bloqueio, melhora, sim, melhora muito. Eu sou condenado? Não, mas se você tem uma dor intensa, a gente consegue deixar leve, e você melhora a funcionalidade e você reabilita, né? É uma possibilidade. Se você tem uma dor e você tem um transtorno psiquiátrico, tem um quadro, então a gente precisa pensar também no atendimento conjunto com o psiquiatra, veja. Mas aí, diante desse lobby, vê como é perverso, de que é proibido o paciente sentir dor e fomentando denúncias caso o paciente não oferecesse uma analgesia para os pacientes. Desculpa, o médico? O médico. Né? Então foi um lobby muito bem feito. Então eu chego... Alguém chega pra mim e fala, Átila, você vai na consulta com a doutora Cláudia, ela vai te tirar a sua dor, e se ela não passar, você pode processar ela que a gente te vai ajuda. Reclamar, nossa, ela não presta, porque o paciente não pode sentir dor. A intenção não era necessariamente cuidar do paciente, né? A intenção era vender. A gente está falando de bilhões de dólares. A gente está falando de uma rede perversa que permitiu que a oxicodona especial fosse prescrita do modo mais simples possível, com 2 vias, diferente da morfina e da metadona, que eu preciso de um receituário amarelo. Então, veja, tudo isso levou à epidemia que nós estamos vendo. Eu falo demais. Bom, o que eu estou falando já está, até o mundo mineral já sabe. Né? Se a gente perguntar para as pedras, já sei, minha senhora. Então, veja, esse approaching, essa situação de calamidade, levou as pessoas a fazerem fila na casa de alguns médicos que iam prescrever, e foi aí que começaram a investigar, alguns médicos foram presos. Tem um consultório que faz 40 receitas por dia, né? 100 receitas, então assim, alguns médicos foram presos, em 2019 a American Pain Society foi fechada, veja que vexame, né? Nós estamos falando de médicos, ou seja, esse desserviço. Como que o sistema todo foi corrompido para isso? Foi corrompido, né? Então assim, e hoje nós temos uma situação de epidemia nos Estados Unidos, sim, que aí não só com oxicodona, mas agora com fentanil. Que é uma epidemia que, diferente da Cracolândia no Brasil, por exemplo, não é o traficante na boca fazendo isso, né? É o médico no consultório e a pessoa indo na farmácia. Então ela nem percebe que ela tá nesse ambiente. Começou assim, né? Agora tem de tudo, porque agora, a partir do momento que, isso é muito interessante, que se tornou a situação de calamidade pública, em que sentido? No sentido que o custo para o país é altíssimo. Claro. Porque você veja bem, são pacientes que perdem a noção da dose, eles têm tolerância, eles precisam aumentar a dose para ter o efeito desejado. Eles saíram do oxicodona e agora eles estão com fentanil, que é muito mais potente. E o que acontece? Então eles têm overdose, né? E o que é overdose? Tem depressão respiratória, precisa chamar o SAMU, faz a naloxona, agora todo mundo é treinado, mas antes, dependendo do quadro, esse paciente precisa de um atendimento imediato, com ventilador, muitas vezes precisam ficar numa semi-UTI, numa semi-intensiva. E independente desse paciente ter seguro social ou não, então é um custo muito alto para o país. Se nós pensarmos que começou a ficar caro. Caro, então só para você ter uma ideia, né, tem grupos de pesquisadores de abuso de dependência, em especial de opioide, com financiamento imenso do governo para tentar achar um jeito
para uma situação extremamente cruel, onde nós temos jovens que assaltam farmácia para roubar oxicodona. Aí, para aquela indústria farmacêutica ter um lucro de alguns bilhões, ela gerou um problema de trilhões. Ela gerou um problema de trilhões e um sofrimento imenso. Sem falar, né? tô só falando em termos econômicos. Então, eu fico pensando assim, a família que tem algum membro com adicção, subtração, encerrar, desculpa, adicção, seja pelo álcool, eu acho que a família sabe o sofrimento que é ter uma pessoa Nunca é a querida, pessoa sozinha envolvida. né? A família inteira adoece. E o custo disso tudo, porque você tem uma pessoa, às vezes com potencial que deixou de produzir, né? Pessoa que está no estado de dissociação, praticamente que foi sequestrado para esse fármaco. E acho curioso como ele tá tratando não só a dor física, mas também aquela outra dor, né? Ele tem um atendimento mais completo para a pessoa do que às vezes a medicina vai ter, né? Sim, porque ele também não enche o saco. Não, eu digo, mas é assim. O fentanil. Não, mas o fentanil tá tratando as duas quando coisas. Quando eu tô ali, lhe dizendo, eu usei esse termo, desculpe aos mais ortodoxos, não enche o saco, é que eu já tive paciente que me disse, é muito melhor me dar essa pilinha, doutor, eu tomo, ninguém me enche o saco, eu não vou encher o seu saco. Ele resolve, né? Ninguém enche o saco. Veja, então assim, mas qual a principal causa? Essa foi a nossa pergunta. A principal causa da dependência, hoje da adicção opioide, foi a iatrogenia. Né? Foi a partir do lobby e também eu considero a partir da falta de um diagnóstico adequado, a falta de conhecimento. Veja, isso aqui não é no sentido de criticar, é no sentido de chamar a atenção de que nós temos como médicos que prescrevemos opioide, seja quem for, quem se dispuser a prescrever opioide. Né? Isso vai até, eu acho que os dentistas podem prescrever oxicodona, por exemplo, mas para quem decidir, na sua profissão, para quem sabe que vai precisar prescrever opioide, que se esclareça a respeito. Então, por exemplo, eu sempre faço essa pergunta, quais os fatores preditivos de abuso, de dependência? Idade jovem, adolescência, né? Idade jovem, histórico familiar de dependência, então não precisa muito num consultório. Meu querido, vamos conversar um pouquinho, isso é sério. Seu pai ou sua mãe tem problema com álcool? Às vezes até com tabaco, inveterado. Família disfuncional, meu querido, e a situação em casa? Muito difícil, muito difícil. Isso é o encher o saco, é perguntar para a pessoa a vida toda dela. Sim, mas isso aí você pode fazer rápido, né? Você tenta colher, e qual o seu estilo de vida? Então eu digo sempre, se é uma pessoa com recursos financeiros, aquele paciente sofisticado que adora esportes radicais, né? Que tem um tônus dopaminérgico, chama-se personality risk-taking. Ele tem um sistema mesolímbico, ele tem aquela área de recompensa muito mais ávido, muito mais ativo. Então, o opioide chegar ali vai ser a conta. Veja, uma pergunta que eu estou fazendo. Ou aquele Pula de bang jump. Bang jump, o motoboy, né? Ele já é um tônus dopaminérgico ambulante. História, por exemplo, de transtorno. Você às vezes, meu querido, você fica às vezes muito angustiado, doutor, eu fico e não me aguento. Então, histórico de ansiedade, depressão, histórico de abuso sexual na infância. Então, perguntar se a vida era muito difícil. Né? Às vezes não é tão fácil chegar nisso, mas se eu tiver alguns dados, como personality risk-taking, né? O body jump, o motoboy, como paciente adolescente, como histórico familiar de abuso. Vida na sociedade moderna. Então, eu já tenho dados que me fazem prescrever esse opioide. De que forma? Eu preciso prescrever. Veja, aqui não é demonizar o opioide. Eu não vou demonizar nada. Aqui é levar em consideração a situação, os riscos, diminuir o dano. Então, muitas vezes eu preciso prescrever. E aí eu vou prescrever de um modo, primeiro, com consciência. Essa dor tem indicação desse opioide. Então, eu vou prescrever há quanto tempo? Então, pergunta que eu faço, quanto tempo causa dependência num paciente com fator preditivo? Você sabe? Não. Acho que eu já te disse, não? Bom. Então, para ter uma ideia, em torno de 20 a 30 dias. Tá. Então, veja bem. Não é uma coisa imediata. Não é imediata, mas de repente você prescreve opioide para esse paciente com fator preditivo. Você prescreveu por uma semana, 10 dias, 15 dias. 15 dias, míseros 15 dias. Esse paciente teve todas aquelas sensações que nós discutimos. Esse paciente tem fatores preditivos importantes. Ele já tem um transtorno de ansiedade, ele já está numa fase da vida, desculpe o termo, ele disse, doutor, eu estou na lona, eu estou com essa dor, a minha família está desmoronando, eu não sei. Esse paciente vai ter uma memória desse bem-estar. Ele vai dizer assim, nossa, os meus problemas, eu penso, nossa, esse remédio foi mágico. Não é nem a dor que foi embora. E ele vai depois, né,
De certo modo, ele vai aprender que ele pode ir para o pronto-socorro gemendo e que ele vai receber endovenoso. Então, nós já temos um gatilho aí para um quadro de adicção. E aí, depois de 30 dias, dependendo da dose, ele vai ter abstinência. E a abstinência é uma situação terrível, né? Eu já tive paciente indo para o banheiro usar fentanil porque ele estava em franca abstinência de horas. Numa consulta com você. Numa consulta. Então, assim, o que é abstinência? Abstinência são cólicas, é o nariz que não para de escorrer, né? É uma sensação de febre, é uma sensação de fadiga iminente, é mal-estar, é oscilando entre diarreia e náusea. Veja, e ele vai atrás. Então, a abstinência é a situação da fissura, da situação do craving em inglês, né? Então, assim, até para ter um pouco de compaixão, por exemplo, desses pacientes usuários de crack. O que faz? Eu às vezes, passei perto da região e eu vi um rapaz. O que faz? Faz porque ele chegou numa fase de que a abstinência provocada é tamanha, dolorosa, né? Com sintomas físicos, com angústia pela perda da dissociação afetiva, que se esse paciente não tiver um acompanhamento, ele já era. É terrível dizer isso, mas é a realidade. E assim, outra coisa, dependendo do nível de adicção, né? Nós temos pacientes que estão fazendo uso há 5 anos, há 3 anos, então eu diria que o prognóstico é muito ruim. É com muito pesar que eu digo isso, porque eu trabalho com isso. Com um grupo de psiquiatras que eu admiro e que assim me inspiram, né? E é um privilégio. Então a gente sabe que o prognóstico é muito difícil. Dependendo da condição, dependendo da situação que esse paciente se encontra, do tempo que esse paciente usa. Então eu posso dizer para vocês o que é uma dependência grave, uma adicção, pacientes que chegam a fazer uso a 300 miligramas de morfina por dia. Isso dá para causar depressão respiratória em mim, em você, em mim, em você e mais alguém. Né? Então a gente está falando de doses altíssimas. São pacientes que começaram com 20, 30 e muitas vezes não tiveram um segmento adequado, aprenderam que podem, né? Por ser subjetivador, muitas vezes eles chegam num pronto-socorro e eles vão receber morfina endovenosa e a tragédia maior que se abateu aqui, que a gente sabe que já tem opioide no mercado negro chegando. Né? Saiu até num programa Profissão Repórter muito bem feito, com um enfoque sobre isso, né? Dos pacientes que começaram a adquirir via mercado negro. Então isso é uma coisa muito preocupante. Vou aproveitar esse ponto para dar um panorama, para uma conclusão. Tendo trabalhado com pessoas com dor crônica, eu já ouvi falar que no Brasil, pelo menos até um tempo atrás, se prescrevia pouco opioide, que muita gente passava dor de forma desnecessária. Tendo visto o problema que isso é lá fora agora, todo esse escândalo em torno disso, que eu acredito que não é tanto o sistema que a gente teria aqui no Brasil, de uma indústria farmacêutica prescrevendo opioide dessa forma e tal. Também, nós tivemos isso, sim. Um lobby, sim. O lobby é mundial, né? Então, Perfeito. o lobby, sim. E médicos que acabam, de certo modo, é vergonhoso dizer isso, mas compactuando, sim. Mas tendo esse panorama e Mais ou trabalhando menos. no centro de dependência, Sim. né? No centro de tratamento de dependência. Dependência, sim. De adicção mesmo, centro de adicção. Sim. Aqui no Brasil, a gente usa opioide de mais ou de menos? E para onde a gente ruma com isso? Interessante sua pergunta. Assim, vamos ver. O Brasil é pequeno, né, meu querido? Né? Tranquilo. É do tamanho da Finlândia. Acho que o Brasil, a gente pode pensar o Brasil como um país como a Rússia, como os Estados Unidos, imenso. É isso que eu quero dizer. Então, nós temos um Brasil de dimensão continental que tem diferentes realidades. Certo. Né? Então, realmente, nós temos situações que há um diagnóstico incorreto, há prescrição incorreta e o paciente tem necessidade absoluta. Por exemplo, o paciente que tem um câncer, que tem metástase óssea, ele tem indicação de opioide, sim. Ele precisa ser cuidado. Então, nós precisamos separar isso. O Brasil é um país continental, nós temos realidades diferentes. Óbvio que nós temos regiões do Brasil onde há pouca formação em dor, no sentido assim de que é menor, né? É mais distante. Os médicos, menos concentração de especialistas, mas os médicos estão voltando há pouco, mas ainda há gente com formação em dor que tem tentado fazer o seu melhor. Tratar essas pessoas, esses colegas têm tentado tratar os pacientes, prescrever, tudo bem? Mas nós temos lugares, por exemplo, São Paulo, nós temos uma realidade parecida com a de Nova York. Né? Nós temos uma situação, uma realidade muito maior.
com acesso aos fármacos. Então, eu diria que eu tenho aprendido isso, né? Como tudo na vida. O Homero, da Ilíada da Odisseia, é fantástico. Na Ilíada ele diz, né, numa passagem, que nunca, sempre, jamais não foi para nós, é para os deuses. Então, eu não, só parafraseando que eu acho fantástico, eu diria que não há uma resposta única. Né? Depende. Então, assim, talvez o depende precise surgir mais nas nossas discussões. Eu sou da área do depende, que é a biologia. Então, depende. É isso. Depende de que região você está falando. Eu posso lhe dizer que em São Paulo nós já temos, sim, né, dados extremamente preocupantes. Eu posso falar da realidade de São Paulo, ou posso falar de colegas, que eu já dei aula sobre esse tema em algum congresso, e eu recebi, antes eu colocava meu e-mail HC, eu recebi e-mail de gente de uma região da Bahia, preocupado com os pacientes que têm doença, anemia falciforme, os adolescentes. Doutor, eles fazem fila para receber tramal, né? E aí eu expliquei para ele que isso é um risco, né? Levei por e-mail, eu enviei os protocolos do Addiction Medicine. Então depende de onde a gente está falando. Eu acho que em algumas regiões a coisa é mais pontual, mas aqui em São Paulo nós temos uma realidade de Nova York, de Madrid, onde a Espanha é um dos países com maiores, comparado, por exemplo, na Europa, comparado com a Alemanha, a Espanha é uma situação muito mais séria. Então, eu diria que São Paulo tem uma realidade parecida com Madrid, um pouco com Nova York, mas o Brasil é muito grande, né? Então a gente não pode encher, eu diria assim, de modo pretensioso, encher a boca e dizer o Brasil. Eu diria que, considerando as informações que nós temos tido no Instituto Perdizes, em relação ao acesso via mercado negro, hoje, de opioide, aqui em São Paulo, então nós temos uma realidade preocupante. Mas o Brasil é continental. Então sempre vai vir o depende de onde você está falando. Então, tem bolsões, disso eu presumo que a gente pode ter bolsões onde se usa opioide de menos. Sim, eu tenho certeza, com pouco diagnóstico, com, né, às vezes dificuldade mesmo de prescrever, ainda com preconceito em relação à morfina. Tem um colega, o José Oswaldo de Oliveira, que é fantástico, ele é responsável pelo grupo de controle da dose Tossi Camargo, então ele chama opioidfobia. Sim, isso também é uma realidade. Como a gente pode ter cantos do país onde as pessoas são subnutridas e onde as pessoas são obesas. Isso, nós temos essa realidade. O Brasil é um país de contrastes. Eu tô fazendo essa paradinha aqui para lembrar você de assinar o nosso canal para poder receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos do canal como um todo. E para quem já se inscreveu, curte esse conteúdo, pense em de repente mandar um valor demais pra gente, se tornar um membro. Isso tudo faz muita diferença. E se você não quiser fazer isso pelo sistema aqui, a gente tem o nosso Pix pelo contato@atiliamarino.com.br. Toda forma de apoio ajuda a gente a manter o conteúdo e trazer mais para você. E vou para outro extremo agora. A gente tem regiões, então, por exemplo, em São Paulo, sim, onde já tem os opioides demais. São Paulo capital, sim. Onde a gente tem, né, a gente tem uma incidência alta, ou seja, a gente tem tido, eu trabalho com isso, com os meus colegas psiquiatras, eu acho que o André Malbiger poderia falar disso com muita tranquilidade. Nós temos tido um número significativo de pacientes com adicção grave ao opioide, casos gravíssimos. Pacientes que já estão usando há 3 anos, 4 anos, 5 anos, em dose alta. Sim. Então nós E você acha que tem a possibilidade de a gente rumar para um cenário como esse de Madrid ou dos Estados Unidos, de dependência alta? Eu acho que, de novo, vem o nosso depende, né? Eu acho que nós precisamos ter maior conscientização em relação a isso. Precisa haver uma melhora na formação médica mesmo, em relação, por exemplo, à prescrição, aos fatores preditivos. Eu sempre digo, avaliar se esse paciente é usuário crônico, se ele é usuário crônico. Isso me chama mais atenção dele, quando ele chega, por exemplo, isso para os colegas de pronto-socorro, no pronto-socorro à noite. Então, né, acho que melhorar um pouco nisso, né, na formação em relação a isso, ou seja, na divulgação do conhecimento em relação a isso. Tanto para os profissionais de saúde, quanto para a população em geral. E aí eu me dispus, como uma pessoa que não tem rede social, eu me dispus a vir porque eu achei fantástica a sua ideia, no seguinte sentido. Aquela mãe que estiver nos ouvindo, aquele irmão mais velho, né? Desconfiar se o irmão dele, o irmão mais novo, uma linha com o meu mais velho,
e o meu caçula, se ele está fazendo uso de opioide, se aquela mãe faz uso de opioide e o filho pega opioide. A gente teve um paciente que saiu até no Profissão Repórter, uma gracinha, que nós conseguimos zerar, né, reabilitar, mas assim, esse é um caso que a gente comemora. Os O outros... que aconteceu com ele, perdão? Então, ele começou, ele tinha anemia falciforme, mas ele começou, por exemplo, calculando a dose. Mas o que saiu na Profissão Repórter, ele fala que ele começou pegando o opioide da mãe dele. Ele pegava o opioide que a mãe fazia uso, né? Então, assim, alertar também a população que é um fármaco que precisa ter cuidado onde guarda, precisa ter cuidado que não é simplesmente o fármaco que... Outro dia veio no meu ambulatório, no HC, um paciente que disse assim, eu disse, meu Deus, a senhora não tem noção, né? Ela disse que a filha adolescente, com padrão histérico, estava com cólica, ela deu eu disse, mas isso é para a senhora que tem uma artrose de... Então, assim... Ela estava tomando remédio para dor, a filha estava com dor, ela deu então, remédio. assim, aí agora eu tenho tido esse cuidado. Então, olha, a senhora quer que ela fique viciada? Não! Assim, às vezes esclarecer a população, né? Eu acho que isso tem que ser feito em todos os aspectos. Uhum. Isso tem que ser feito, por exemplo, educação mesmo, educação para as pessoas, né? Olha, opioide é bom, opioide precisa ser prescrito, muitas vezes há indicação, mas é um fármaco que provoca dependência e que vai levar ao quadro de adicção. E às vezes traduzir para aquela pessoa, coitada, mais simples mesmo, que a adicção é o vício, Dona Maria, aquilo que chamava de vício, né? É um caso grave. Então, assim, muitas mães têm sofrido, por exemplo, com K9, né? Por exemplo, foi até interessante esse documentário. Então, explicar que esse esclarecimento, ele é importante para a segurança da família, para a segurança do paciente. Assim, avaliar. Em relação aos médicos, o dado fundamental, nós temos um período que vai provocar dependência. Então, assim, ficar alerta em relação a isso, ficar alerta em relação ao paciente que migra de médicos no Sistema Único de Saúde ou mesmo nos consultórios particulares. A senhora tem dor, a senhora já passou com quantos médicos? Desconfiar desse paciente que em inglês chama doctor shopping, que muda de médicos para solicitarem prescrição, né? Desconfiar dessa paciente que tem uma dor que nunca consegue tratar. Sabe uma coisa que me marca? Por toda a descrição que você está dando de fator de risco e outras coisas, de certa forma, por a gente ter um bom sistema de saúde público, bom eu falo no sentido de amplo, não necessariamente de bom para quem está usando na ponta. Você tem algumas facilidades como não deixar a pessoa chegar na dor crônica, acompanhar o histórico dela, saber o uso de medicamento que ela tem, a prescrição e outras coisas, para isso servir um pouquinho mais de barreira para essa difusão de opioide. Isso aqui, é fundamental. E eu falo que é educação médica mesmo, né? Porque a educação médica é cara. Você acessar um artigo, se você não tem acesso, por exemplo, aos periódicos internacionais, quanto? $40, 50, isso não é fácil. Então, os colegas mesmo que precisam trabalhar, que estão na ponta, que às vezes precisam trabalhar em determinadas áreas que eles têm 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos, né? É luxo, né? 10, 15 minutos para fazer uma consulta. Então, acho que assim, a gente não tem como mudar o sistema, mas talvez, eu não sei qual mecanismo, qual gatilho, qual setor, veja bem, qual departamento se sensibilizar. Quando eu falo no nível, por exemplo, no caso de São Paulo, estadual. De terceira ordem. De terceira ordem, para que fornecesse educação médica para esses colegas de um modo prático e objetivo, né? Uma possibilidade, talvez, protocolos dentro do pronto-socorro. Por exemplo, a morfina subcutânea, no lugar da morfina endovenosa. Por que subcutânea? Você usa uma agulhinha de insulina porque ela não provoca aquela sensação imediata, que é tudo que os pacientes que têm dependência grave querem. Então, assim, de terceira ordem, adorei. Para que haja, por exemplo, educação médica, divulgação, para que os colegas que precisam ganhar a vida, veja, aqui é uma defesa para os meus colegas, dos meus colegas, que precisam ganhar a vida, que são seres humanos, que têm contas a pagar, né? Que às vezes estão cansados, sobrecarregados. Sem falar nada, Que também têm as suas questões, para que esses meus colegas não sejam tão sobrecarregados. Não é a ideia de que fazer um congresso, mas talvez de terceira ordem, que se estabelecessem protocolos nos hospitais. Tirar essa inflamação do Estado, né? Que ficassem também mais atentos aos profissionais da saúde. Aí vem médicos e que por conta da própria situação, das questões de cada um, hoje
tem dependência, a gente sabe que isso existe. Então, eu acho que são várias medidas que eu nem sei se seriam tão, em termos de orçamento, que haveria tanto... Você está né? descrevendo mais protocolo do que... Isso, que seria assim, talvez a gente poderia evitar o sofrimento, mais sofrimento. Tem tudo a ver com a sua profissão. Sim. E para quem tá em casa, curioso, quer entender mais do assunto, quer ver o que aconteceu, você citou um documentário, que é Esses documentários, Império acho da Dor. que tem. O que você me recomenda de material? Em que sentido? Para quem quer assistir um filme, ler um livro, ver alguma coisa... Eu não conheço muito livro, para ser sincera. De filme, eu acho que tem esses documentários no Netflix, né? Tem esse Império da Dor, tem um outro que é sobre a Purdue-Pharma, sobre o escândalo do opioide nos Estados Unidos. Eu acho que, para quem não tem Netflix, acho que muita gente tem, mas para quem não tem, talvez procurar no YouTube. Eu acho que, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, também no Canadá, mas principalmente nos Estados Unidos, a situação chegou num ponto que existem vários sites. A questão é que eu acho que é um problema com a tradução, mas tem alguns que têm legenda, talvez procurar, né, um pouco mais, se informar, mas eu acho que, assim, programas como o seu já fazem, já estão prestando serviço, eu acho, sim. Uma recomendação minha totalmente enviesada, para quem estiver acompanhando, o Ciência Suja, que é o podcast com o qual a gente tem parceria e faz vídeos aqui, tem um episódio sobre opioides, inclusive, que tem essa discussão da indústria farmacêutica americana, de como funciona o lobby com os médicos, a prescrição. Também recomendo. Acho que fica bem complementar o que a gente estava conversando aqui, que é mais o aspecto fisiológico da pessoa, né? E menos a infraestrutura que a viabilizou isso tudo. É, isso. Mas, assim, eu acho que a gente precisa se posicionar, né? Para evitar um sofrimento em situação de cadeia, como a gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu acho que a gente talvez ainda tenha tempo de evitar uma catástrofe. E para quem está em dor? Para quem tem dor crônica? Dor crônica. O que essa pessoa pode fazer? Primeiro, né, assim, esse é um problema mesmo. Eu acho que, eu não sei se tem ambulatórios em todos os hospitais do SUS de dor. Né, para quem tem algum convênio, talvez procurar saber, ou se passar em consulta com um neurologista, um reumatologista, um ortopedista, se certificar, o senhor tem formação em dor, né? Para quem tem dor. Então, primeiro saber que é importante fazer o diagnóstico da dor, que tem quadros de dor como dor muscular, né? Aquela dor lombar, na região lombar, ela raramente precisa de opioide, ou seja, não há indicação, aquela dor no ombro. Então, às vezes, a artrose de quadril ou de joelho, talvez, mas precisa haver um diagnóstico. Infelizmente, talvez não tenha em todos os serviços médicos da dor, a gente tem uma lacuna, né? De vários, porque assim, a gente tem uma deficiência de profissionais, mas tentar, se for o caso, se for no posto de saúde, pedir encaminhamento, se tem realmente uma situação... Mas entender que existe essa especialidade, existe o diagnóstico e tratamento para a dor. E que precisa ser feito um diagnóstico, e que não é simplesmente receber uma receita de Tramal, que é um opioide, ele é menos potente, mas sim, se a pessoa usar Tramal, dependendo da dose, do período, 20, 30 dias ela vai ter dependência. Então, assim, que não é simplesmente sair com a receita de Tramal, uma receita de algum outro opioide. Então, ficar alerta em relação a isso. Se perguntar. Eu digo o seguinte, eu já disse isso para um paciente, a senhora está sofrendo, não está com essa dor? Se a senhora ficar precisando dessa desgraça, o paciente começou a rir, aí sim a gente vai ter problema. Porque aí o bicho pega. Né? Deixa eu explicar para a senhora, os psiquiatras que tratam dependência, e aqui vale explicar para todos, eles não existem vários psiquiatras, né? Há um déficit de psiquiatra, somente porque a psiquiatria é muito vasta, então os que tratam dependência, ainda há pouca experiência em relação à dependência opioide, há poucos psiquiatras disponíveis no sistema único, e no sistema privado eles são caríssimos, não é uma coisa barata. Então pensar nisso, pensar que às vezes, na intenção ou acreditando que está resolvendo um problema, vamos ter outro muito mais grave. Veja, a dor não deve ser negligenciada, ela tem que ser vista e tratada, mas não há milagre, entende? Não é possível, eu digo isso. Então o paciente tem dor há 10 anos, minha senhora, a senhora quer que eu, aqui com a consulta com um remedinho, um caixinha dessa. Então vamos acordar para a realidade de que muitas vezes não vai haver resolução completa dessa dor. Vamos tentar diminuir, vamos tentar melhorar essa dor, melhorar a funcionalidade, melhorar o sofrimento, sim. Mas assim, o paciente às vezes vem com muita expectativa.
E aí é um risco também, porque ele joga muita pressão em cima do médico, né? E ainda muita pretensão. Eu não falo pretensão no sentido ruim, mas assim, a pretensão de que a gente vai fazer milagre, entende? Eu acho que é também entender que, olha, nós vamos tentar ajudar, mas isso é muito, se é real, todos os médicos que eu conheço que realmente tentam ajudar, você não tem ideia do poder desses médicos, do poder de fogo, do tentar ajudar, né? Então, do tentar entender também, né? É isso, né? Então, eu acho que assim, o paciente precisa entender que não vai haver resolução imediata do sofrimento deles, entende? Eu sinto muito dizer isso, como médica. É meio frustrante. E é entregar uma coisa que não é o que a pessoa queria, né? Falar, olha, vamos segurar as expectativas, eu não vou te vender uma resolução de problema imediata. Sim. E a gente vai ter que fazer isso do jeito difícil. É difícil mesmo. É como a paciente dizer assim. Doutora, é igual aquela paciente que tem assim, tá com muito peso e aí o doutor faz a dieta, ela diz, mas eu não quero fazer, eu quero emagrecer. Eu disse, bom, não há milagre, né? Nós não temos esse poder. A gente pode ajudar. Eu acho que quando assim há uma disposição do médico, considerando seus limites, né? Como ser humano que às vezes está cansado, que tem as suas variações de humor também. Eu acho que considerando isso, quando há essa disposição e quando o paciente também entende isso, eu acho que sim, eu acho que eu tenho esperanças. Sim. Né? A gente tem que manter. Sim. Obrigado. Que é isso, foi um prazer. Foi uma lição enorme aqui. Vários pontos diferentes de dor. Sim, mas foi um prazer estar aqui com você e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Por isso que eu vim. Obrigado de verdade. Porque eu admiro o seu trabalho. Idem, né? Te chamei aqui porque admiro demais o seu trabalho. Eu acho que essa compreensão holística, não sei nem se é a palavra mais certa. Essa compreensão do da homem, pessoa, de tudo. Do paciente, da paciente inteira. Né? Obrigado. Inserida num contexto concreto de vida, né? De questões, acho que é isso. Fico feliz em ver esse tipo de abordagem e inclusive no sistema público de saúde. Sim, que é a minha paixão, né? Vocação e tudo mais. Obrigado, de verdade. É isso, foi um prazer. Espero que você tenha gostado da conversa, saio carregando muita coisa daqui, não fazia ideia que tem tanta gente passando por dor no mundo, no Brasil, mais da metade da população. Espero que se você sofre de dor crônica, que você busque e consiga essa assistência que a Cláudia falou por aqui. Não tinha noção da influência que a história, que a infância, que o trabalho e todo o nosso contexto traz até na chance da gente sentir dor e depois na chance de ter uma dependência de opioides. Também não tinha noção dessa mistura que a gente tem entre o opioide agir na dor física, mas também no bem-estar, trazer esse abraço de mãe, que ela falou que é uma coisa seríssima, e da mistura disso tudo no Brasil para a gente entender que tem lugares onde a gente precisa tratar mais dor e tem lugares onde opioides estão começando a virar um problema. Se você gostou dessa conversa, se você quer mais discussões como essa, que envolvem tanta coisa junta com especialistas, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos por aqui. E para quem já está inscrito, curtiu, se você acompanhou esse vídeo até aqui, manda um apoio pra gente, um valeu demais, um comentário, qualquer coisa assim, ou um pix pro nosso contato @atleamarino.com.br. Qualquer apoio desse faz toda a diferença pra gente poder trazer mais pessoas por aqui e ter mais conversas. Obrigado e até uma próxima.